Boa noite, tudo bem? Começando mais um episódio do Beco Nerd Podcast. E hoje eu estou com o Vitor Pinheiro. E aí, galera? E com o Juan Fernando. Fala, pessoal. E hoje nós vamos falar de um assunto assim que eu considero fantástico, que são jogos eletrônicos de luta. Quem nunca jogou um Street Fighter? Quem nunca jogou um Mortal Kombat? Principalmente aqueles do Super Nintendo, dos antigos, né? E hoje a gente vai falar com dois especialistas, porque esses dois rapazes aqui vivem praticamente jogar jogos eletrônicos de luta. Se vocês quiserem saber mais, temos no final do episódio, a gente vai falar das redes sociais, vocês podem encontrar eles, tá bom? E eu gostaria de começar dando a palavra para o Vitor Pinheiro e falando um pouquinho sobre os lançamentos dos jogos desse ano de 2023, que foi assim, foi fantástico. A gente só teve pérolas, né? Eu vou deixar com o Vitor Pinheiro. Então vamos lá. O que eu queria falar é que realmente a gente está numa época não de renascimento dos jogos de luta, talvez para quem esteja por fora e ficou muito tempo sem jogar nada, pode ser uma época de renascimento, mas na verdade não é isso, é uma otimização de um progresso muito bom que a gente estava tendo nos últimos anos. Os jogos de luta tiveram ali no meados dos anos 90 o ápice da fama deles e depois eles foram ficando uma coisa cada vez mais nichada. Ainda é um gênero de nicho dentro da comunidade gamer, então um jogo de luta quando vende muito, assim, tipo, nossa, vendeu 3 milhões, o pessoal comemora, que é o que um Pokémon da vida vende em um dia, sabe, tipo... Mas, enfim, apesar de ser uma coisa muito nichada, da 8ª geração de consoles pra cá, né, da época do PlayStation 4, Xbox One pra cá, o gênero tem crescido muito, tem se profissionalizado muito e as coisas melhoraram demais. Então, a oferta de jogos de luta tem melhorado bastante. Então, a gente tá numa época muito boa. E o que está marcando de mais interessante? As três grandes franquias de jogos de luta, a Santíssima Trindade ali, Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken, estão todos lançando jogos novos agora. Street Fighter e Mortal Kombat já lançaram esse ano, Street Fighter primeiro em junho, Mortal Kombat agora em setembro, e Tekken vai lançar em janeiro de 2024. E com isso você tem os primeiros grandes jogos de luta dessa geração atual. Já existiam outros jogos nessa geração, né? O Guilty Gear Strive foi o primeiro grande jogo assim estranho, só que ele é grande só pra quem conhece jogo de luta, né? Quem não conhece jogo de luta não joga Guilty Gear. Teve King of Fighters 15, mas ele foi um jogo que passou para mais de uma geração, então ele foi criado para a geração atual, mas também para a geração anterior. Street Fighter 6, desculpa, também está na geração anterior, mas ele foi feito muito com foco nessa geração. Mortal Kombat foi feito exclusivamente para a geração atual, Tekken está sendo feito exclusivamente para a geração atual. Então a gente está numa época assim que agora a gente vê realmente um salto grande em relação à geração anterior, tanto na parte tecnológica, de gráfica e tudo, né? Mas com cada franquia trazendo novidades de gameplay e do pacote de jogo que, pro bem e pro mal, né, tem muitas coisas interessantes que eu acho que vale a pena discutir, né? Bom, eu acho que é um ano interessantíssimo para jogo de luta, principalmente quem não está acostumado, você vai ter as 3 grandes franquias aí para você conhecer, caso não conheça, e para voltar a jogar, né? São jogos que foram extremamente bem produzidos. Se você pegar o primeiro deles, que foi Street Fighter, eu não acreditava que ia ser um jogo tão bom quanto foi. É um jogo de mundo aberto, mas o Street Fighter é um mundo aberto com algumas limitações, né? Então, você tem uma área ali bem fechada para você explorar. Se você quiser ir para outra área, essas áreas não são tão bem ligadas, né? Você tem que pegar um avião para ir para um outro país. Então, é um mundo aberto, mas de certa forma um pouco limitado. Mas quase todo personagem que é movimentável ali na rua, que você encontra com ele, você pode lutar, né? Treinar e evoluir. E você tem também os personagens clássicos dos Street Fighter, dos primeiros Street Fighters, e os Street Fighters, os personagens dos Street Fighters mais recentes. Então, é bem legal para quem gosta muito dos antigos, né? Quem é apaixonado por personagens como a Chun-Li, a Honda, Ryu, Ken, né? Esses personagens clássicos. E tem dado chance também para alguns personagens que são de franquias mais recentes, né? Falando do Mortal Kombat, eu tive a oportunidade de jogar também. Tá bem interessante, a mecânica do jogo tá muito boa.
apesar que ele ainda segue aquele modelo dos últimos Mortal Kombat, que é muito focado em terminou a luta e tem um filme, né? Muito filme rolando no... cutscenes. Você tá falando do modo de história mesmo? No modo de história. Tá. Bastante cutscenes, né? Eu acho que é uma coisa normal dos estúdios da Warner. Ela faz o jogo para ser assim. Se você pegar também Injustice, é assim. Então, é um modelo de jogo deles. Então, já era esperado que ia ter bastante cutscene, mas o momento da luta, a mecânica tá bem legal. Os personagens estão bem explorados, assim, quanto a especiais, fatalities, brutalities, né? Um pouquinho a desejar só, porque tem muito personagem legal ali que tá como coadjuvante, né? Aquele personagem de apoio que você só chama para soltar um golpe e ele volta. Então, eles trouxeram personagens clássicos como o Cyrax, o Striker no seu modelo mais antigo, a Sonya. Então, eram personagens que eu acho, né, que pode ser que em uma DLC eles possam ser jogáveis, mas são personagens queridíssimos que ficaram como coadjuvantes. E complementando o Fatality do Cyrax, que agora continuou, né? Explodiu um mundo, que eu achava isso. Isso foi bem legal. No Super Nintendo era maravilhoso. Desculpa, Luan, pode continuar. Isso é extremamente nostálgico, né? Essa coisa de explodir o mundo, eles trouxeram de novo. Uma outra coisa. E falando do Tekken agora, eu tô com expectativa bem alta. Eu gostei do último Tekken. Eu sei que... Aí a gente vai entrar mais em assuntos, mas eu sei que eles vão mudar bastante a mecânica total ali do jogo, né? Pode ser que vai atender pessoas mais conservadoras, outros vai atender um público mais novo, mas eu tô com a expectativa bem alta. E acho também que muita gente que gosta de Tekken também tá com esse sentimento também. É isso. Já são quantos personagens jogáveis no Tekken? No 8, especificamente, vão ser 32 no lançamento. Fora os DLCs que eles vão lançar ao longo dos anos. Que vai incluindo mais os 6, os 8, né? Muito mais. O 7, por exemplo, incluiu mais de 10 personagens de DLC ao longo da vida dele. Porque... Então, vamos lá. Antigamente, você pegava Tekken, por exemplo, eles lançavam um jogo novo a cada 2 anos, mais ou menos. E isso aconteceu com a indústria dos jogos, de uma forma geral. Os jogos mais nichados vão tendo um tempo de desenvolvimento mais longo, né, mais caro, e com o advento dos jogos como serviço, com DLC, financeiramente ficou muito melhor para a empresa você ficar fazendo suporte de vida longo com o jogo do que você ficar vendendo vários jogos e recriar tudo do zero. O Tekken 7, ele de longe foi o jogo mais longevo da franquia. Então, ele durou 4 anos, não foi? Bem mais. Por quê? O Tekken 7, ele foi o último jogo da Bandai Namco de luta a ser lançado com um modelo antigo de lançamento deles. Qual é esse modelo antigo? Eles primeiro lançavam o jogo pro fliperama. Então, lembrando que a indústria dos fliperamas, pós anos 90, praticamente morreu no Ocidente, no Japão, na Coreia continuou mais ou menos vivo. E como a própria Bandai Namco é uma empresa de fliperamas, eles fabricam o hardware, eles têm as lojas lá e tudo, assim como a SEGA. Então, eles faziam a versão de fliperama e davam tempo do suporte da versão de fliperama para compensar financeiramente para os donos de fliperama e tudo, atualizavam a versão de fliperama para depois lançar a versão de console. Alguns jogos nem tanto, por exemplo, o Tekken 5, ele foi lançado muito próximo a versão de console com a versão de fliperama, só que depois lançou a atualização de fliperama e a versão de PlayStation 2 ficou sem essas atualizações, né? Mas enfim, o modelo deles no Tekken Tag 2, no Tekken 6, no Tekken 7 foi esse, de lançar o jogo e só depois que o fliperama já estava bem completo, já com todos os personagens que eles adicionaram a mais tudo, depois lançar a versão de console. Só que aí, o Tekken 7 foi vendendo tão bem, eles foram colocando mais personagens e tudo, que acabou que eles tiveram que atualizar a versão de fliperama com as coisas que eles fizeram na versão de console também. Porque ficou mais completinho. Porque ficou mais completinho ainda. A versão de console sempre vai ser mais completa em relação ao conteúdo de um jogador. Então a versão de fliperamas não tem um modo de história, né? A versão de fliperama é assim. É você jogar com todos os jogadores ou fazer ali 5 partidas contra a máquina e acabou, né? Que é o modo arcade, né? Pelo próprio nome já diz. Agora não, modo de história. O Tekken 7, depois pós-jogos da NetherRealm, né? Injustice, Mortal Kombat, que trouxeram esse modo de história cinematográfica no qual você, entre as lutas, você tem muito filminho explicando uma história mesmo, e não só aquele modelo clássico do Tekken
você zerar com o personagem, ter o filminho dele, né? Que era aquele modelo clássico. Não. Eles fizeram esse modelo de história e foram colocando mais um bando de coisa extra. Tekken 7, a versão de fliperama deles, falando essa questão do tempo, eles lançaram em 2015. Só em 2017 lançou a versão para consoles, junho de 2017. E aí de 2017 até agora é o Tekken atual. Então você vê, de 2017 até 2024, então só a versão de consoles durou quase 7 anos. Mais as duas do Adiciona mais 2 anos de arcade aí, vai dar quase 9 anos, né? Então, de longe, foi muito tempo. Antes você tinha, por exemplo, vamos lá, o Tekken surgiu na 5ª geração de consoles, né? Pelo PlayStation 1. Então você teve 3 Tekkens no PlayStation 1, né? 1, 2 e 3. No PlayStation 2 você teve 3 Tekken 1, Tekken 4 e Tekken 5. Aí você vê que começa a ficar diminuindo. No PlayStation 3 você teve Tekken 6, Tekken Tag 2 e o Revolution, que foi uma aventura free-to-play que eles fizeram ali, um teste para fazer um jogo, mas todo baseado na engine do Tekken Tag 2, então não teve um custo de desenvolvimento grande. E você vê que a 8ª geração inteira teve um Tekken só, que foi o 7. Entendeu? Então você vê que isso aconteceu com todas as grandes franquias, lançamentos cada vez mais espaçados e ficando DLC. Street Fighter, né, o 5 também foi o único jogo da geração anterior. E o 5 foi um lançamento desastroso. Inclusive, na minha humilde opinião, um dos motivos pelos quais Tekken 7 ficou tão grande foi justamente pela comparação com o Street Fighter 5. O Tekken 7, sendo bem honesto, a versão de lançamento dele não foi melhor do que os Tekkens que vieram antes em relação a conteúdo extra, em relação a gráfico. Ele lançou com um gráfico já defasado para a época, assim, porque foi o primeiro jogo que a empresa estava fazendo com a Unreal Engine. Antes eles sempre fizeram com uma engine própria. O orçamento do Tekken 7 foi muito menor do que os jogos anteriores a ele, porque o Tekken Tag 2, que tem um orçamento muito grande, gastou muito com marketing, vendeu bem menos do que eles esperavam. De longe é um dos melhores Tekkens, mas ele é bem focado pra galera mais hardcore. A galera casual não investiu tanto. E, enfim, o 7 já conseguiu voltar a um público do apelo casual, porque tem muito personagem convidado legal, porque tem muita coisa legal pra fazer. E porque Street Fighter tava ruim, Mortal Kombat... Os jogos da NetherRealm sempre tem um ciclo de vida... Ao contrário, existia um ciclo de vida muito curtos, né? Então, desde 2011, com o lançamento do Mortal Kombat, entre aspas, 9, que chama só Mortal Kombat também, foi o pseudo reboot, eles lançavam um jogo a cada 2 anos. Então, 2011 Mortal Kombat, 2013 Injustice, 2015 Mortal Kombat 10, 2017 Injustice 2, 2019 Mortal Kombat 11. Então, ciclos muito curtos. E o grande público casual comprava, joga rapidinho, zera a história, para de jogar. E a galera mais hardcore jogava online, mas o meta do jogo era destrinchado muito rapidamente, os torneios não eram tão legais de assistir, os jogos não tinham um balanço tão legal. O jogo é mais feio assim, de assistir do que algo. Então, pro público casual não durava tanto. E o público hardcore ficava muito naquele pessoal que era especialista em jogos na NetherRealm, né? E agora, depois do Mortal Kombat 11, até o Mortal Kombat 1, que é o atual, que é outro pseudo-reboot, não chega a ser reboot mesmo, porque eles rebootam a história lá, porque o cara mexeu no universo, mas a história é uma continuação. Mas também teve um ciclo mais longo, então dessa vez foi de 2019 até 2023, então foi 4 anos, foi o dobro do tempo que os outros jogos da NetherRealm demoravam. Esse reboot ele foi meio que necessário. A história começou a se dividir de um tamanho tão grande e começou a virar uma bagunça, né? Que não dava mais, né? E muita gente querendo trazer aquela estrutura de personagens antigas também, né? Aí eu sei que eles vão fazer isso aos poucos, né? Dá pra pegar os personagens lá do 1, 2, 3 e 4, até do 5, de forma casual, né? E aos poucos, né? Não precisa necessariamente trazer todos os personagens que todo mundo gosta, todo mundo uma vez. Porque se eles fazem isso, todo mundo joga, brinca com todos os personagens, diverte e cansa do jogo e deixa pra lá. Entendeu? Vai dando gosto. Aí fala, no Mortal Kombat 2 não trouxe nada de novidade. Então eu acho que eles vão fazer isso aos poucos, entendeu? Não vai agradar tudo de uma vez só. Essa questão de novidade é uma coisa que tem que chamar a atenção com o Mortal Kombat especificamente, porque se você for reparar, o Mortal Kombat 1 é o único desses 3 grandes jogos. Eu sei que tem muita coisa, mas eu quero focar nesses 3 que são principais, porque se eu falar só de um deles já dá um podcast inteiro. Mas sim, é verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse Mortal Kombat é que ele é o único desses 3 jogos que não trouxe nenhum personagem novo
de verdade. Só os personagens Sim. realmente do Os Mortal únicos Kombat. personagens novos que estão anunciados até agora são os DLCs, que são personagens convidados. Então, assim... Não o- são personagens de do Mortal, de Kombat. fato, Então, né? assim, então, quem que vai vir de DLC de personagem convidado? Já tá até o Omni-Man, que vai sair agora em novembro, do Invincible, depois o Homelander, do The Boys, e o John Cena, o Peacemaker, da DC também. E tem alguns personagens de Mortal mesmo, como DLC, Vamos que é o DLC, que é o- Ermac. O Quan Chi e o Takeda. Isso mesmo. E- Que já são personagens clássicos personagens ali, desde antigos. o 4, né? Mais ou menos. Mas aí- O Ermac é do 3, o Quan Chi é do 4 e o Takeda é do 10. Lembrando que essa versão de Ermac dos o Mortal Kombat novo. mais recentes, pra mim, pessoalmente, não é tão legal quanto o Ermac sim. Ninja Vermelho. Sim, assim, o eu Ermac não, Gerald ficou eu não esquisito. consigo jogar, ter uma mecânica legal com aquele Ermac. Eu prefiro É o o clássico vermelho, mesmo, o né? vermelho. Eu É também. porque o Ermac Gerald, né? O Ermac, o Ermac bonzinho ficou meio esquisito. Mas então isso é uma coisa que eu tenho reparado é que o Street Fighter e Tekken estão mantendo essa questão de fazer ter personagens novos. Tekken sempre teve uma tradição. Todo jogo de Tekken que não é tag, porque como é que funciona o Tekken, né? Então você tem os Tekkens com números, são jogos canônicos, e os tags não são canônicos. E os tags são Dream Match. Eles pegam todos os personagens antigos, até os que já morreram na história e tal, e botam num jogo só. Então tem dois tags, né? O tag 1 e o tag 2. Então pegava personagem de todas as épocas e bota ali pra galera se divertir. E no tag vale muito a pena ter muito, porque como são batalhas em duplas, né? Se você tiver uma seleção pequena de personagem, fica muito repetidas as duplas. Os normais são 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, E os 1, 2, 3, tag 1, 4, 5, 6, tag 2 e agora 7, 8. Eles vão fazer um tag 3 depois do Tekken 9? Difícil, viu? Porque a Bandai Namco, eles traumatizam muito quando uma coisa vende mal. Então, por exemplo, o Tekken 4 vendeu mal. Eles praticamente excluíram várias decisões de design do Tekken 4 e o 5 voltou às raízes do 3. O pessoal entendeu? vai estar muito exigente também, porque coloca personagem demais, aí vai falar, nossa, esse personagem não tá bem trabalhado com quantidade de golpes. É muito arriscado e é uma trazer coisa que- um jogo com 40, 50 personagens, sabe? É muito Cara, arriscado. Tekken, o 7, se você for pegar posta os DLCs, beira 60. Verdade. Eu acho que são 58, verdade. se não me engano. Verdade. Tem que Fica muito desequilibrado também. Pior que é super equilibrado, cara. É interessante. Tekken 7 é muito equilibrado. Eles tiveram seus momentos de desequilíbrio, mas eles lançaram patches para equilibrar rapidamente. Então, o Tekken 7 teve... E sempre foram com os personagens de DLC. Então, até surgiu uma crítica que talvez eles estiverem fazendo personagens de DLC mais fortes para você poder comprar e ganhar. Esse cara ser meio pay to win. Mas eles ajustaram. Então, por exemplo, quando lançou o Akuma não era DLC, ele tá no jogo base, mas ele é um personagem convidado, né, do Street Fighter. E isso era uma coisa muito bizarra, que o Akuma é um personagem convidado do Street Fighter, mas ele tá na história canônica do Tekken 7. Né? É uma coisa incrível. maravilhosa. É uma coisa assim que somente buga, né? O melhor foi um sonho. Mas enfim, o Akuma era muito roubado, assim, em questão de ser um personagem que tira muito dano, só que ele tinha uma barreira de execução alta para poder fazer essas coisas. Aí, foram lançando DLCs, misturando personagens convidados, tipo o Giz, o Noctis, o Negan, com alguns clássicos, com o Gunryu, Zafina e tal. E aí, eles fizeram uma coisa de que lançaram alguns personagens de DLC que eram novos. Tekken 7 já tinha vários personagens novos, e eles lançaram outros novos como DLC, que foi uma coisa bem, assim, ninguém esperava. E aí, desses novos, todos eles vieram bem overpower e eles tiveram que dar uma nerfada depois. Acho que eles empolgaram. E a filosofia de design deles na verdade, não nerfaram, né? A filosofia de design do Tekken a gente não nerfa, a gente buffa os outros. Entendi. Eles tentam fazer assim, mas mas eles tiveram dado uma nerfada. Inclusive, tinha algumas coisas que era bug, assim, tipo, tinha um personagem, o Fakun Ram, que quando você dava um chute na canela dele, simplesmente atravessava, às vezes, sabe? Então era bug hard, assim, tinha uns agarrões que não pegava, sabe? Tipo, tinha um negócio dele que, assim, não é nem que não pegava, ele tinha um agarrão que era mais rápido do que todos os agarrões do jogo, sendo que eles têm uma métrica universal para a velocidade dos agarrões. De timing, né? Pra você sair do gol. Não, o time do agarrão normal, 2 segundos, dele é 1,5. Mas desculpa, gente, se eu voltar para a parte dos personagens, o que é uma coisa interessante? Que você tinha falado do Street Fighter. Street Fighter, ele é um jogo que conseguiu mesclar muito bem a parte clássica com a parte nova. Street Fighter, Sim. Eles, por serem o primeiro grande jogo de luta, né, ele tem 8 personagens que são essenciais, que são os chamados World Warriors, né? Ryu, Chun-Li, Ken, Guile, Dalsin, Blanka, e-Honda e Zangief. E aí... São os 8 originais. Os 8 originais, né? Os World Warriors.
Legal comentar que a gente, mesmo sendo 8 World Warriors, a gente tem um personagem brasileiro nesses 8 caras aí, que é o Blanca. Blanca, ele era o meu main até eu ficar melhor de eu acho que ele, se for falar do Blanca, assim, de modo geral, ele é um personagem quebrado. Porque eu sempre joguei a versão de fliperama e toda vez que eu chamava alguém pra jogar, Street Fighter 2 Turbo, que é o meu favorito, eu tenho decorado todos os personagens. Eu já zerei com todas as vezes. É um Street Fighter pra mim que tá na cabeça. Então toda vez que alguém ia jogar, que eu percebia que é um cara de fliperama, aquele cara ali que você vê no fliperama com uma certa frequência, eu pegava o Blanca. Cara novo, eu pegava um outro personagem. Por quê? Ele tem um choque que a qualquer momento, golpe de cima, golpe na parede, que vai te prensar na parede, né? O golpe que vai te atacar de baixo, ele quebra todos eles. Não, então, de baixo quebra não. É um choquinho. Os de baixo não quebra. Verdade. Se der sentado. louça, quebra. O sentado. Se agachar e der louça, quebra. Concordo, verdade. Mas assim, você tá vendo que você consegue quebrar quase todos os tipos de golpe. É o famoso Scroll Killer. Então, é o que eu pegava também, Blanca. Ele e o E-Honda, que também tem outro, que é o do soquinho que quebra golpe. E quebra golpe de longe, porque o soco vai mais longe que o choque. E o Dalsin, né? Eu gostava do Dalsin no Street Fighter Super Nintendo. O Dalsin é legal, só que eu nunca fui muito com ele, porque eu achei um personagem de execução difícil. Ele arranca pouca barra de sangue, entendeu? O Dalsin é um personagem pra quem tem muito cérebro, porque o gameplay dele envolve... Isso é um arquétipo do personagem, mesmo em várias edições diferentes do jogo, ele mantém essa característica. Ele é um personagem que você tem que fazer um setup. Ele é um personagem para você fazer armadilhas contra o seu inimigo. Igual o Cyrex. O Cyrex é um personagem que você joga bomba e a bomba demora um pouquinho para detonar. Então você joga uma bomba pra você poder prensar o cara na parede, o cara fazer o momento errado, a bomba estourar e o estouro da bomba vai ser o launcher do seu combo. O Dalsin tem um sistema parecido, em que você... Por exemplo, você cospe o fogo vai pingando devagarzinho, o cara fica, o que eu faço? Aí você vai lá, teleporta atrás do cara, então o cara tá entre você e o fogo. Então, e aí quando você dá um golpe, o fogo pega e emenda no seu combo. Então ele é um personagem que é difícil de você partir pra cima, você tem que jogar. Então não é pra todo mundo. Desses personagens originais, ele é um dos menos usados, porque ele é um personagem pra quem tem mais cabeça, sabe? Né? Legal você ter citado o Cyrax, porque o Cyrax dos Mortais antigos, Mortal 3 Ultimate, ele tem a teia que dá um time que o cara não levanta. Então, quando eu jogava na torre nível very hard e além, eu sempre pegava o Cyrus, porque o segredo saltou, bateu no cara, ele cai, solta a rede. No momento que ele tá levantando, a rede pega ele, né, e prende ele. Você ataca. Derrubou de novo, solta a rede. O problema se você errar, porque eu acho que era 2 pra trás e alguma coisa assim, é o padrão de golpe de Mortal Kombat dos golpes clássicos, assim. Se você errar no momento de cair, aí você se deu mal, porque aí o cara te enche de porrada. Mas assim, se você manter o fluxo ali de derrubar, soltar a teia, bater, derrubar, soltar a teia, você vai até ganhar. Então é um personagem muito... falando de personagem quebrado, é outro personagem também. E em parceria com ele, acho que o Noob Saibot também, que tinha a nuvem. Você jogava a nuvem e paralisava o golpe dos caras. Tinha um time. Aí o que é o segredo? Decorar esse time. Porque soltou a nuvem, bateu um pouco, você não pode deixar a nuvem acabar com você batendo perto. Então você volta um pouquinho, aí solta outra nuvem. Entendeu? Pra mim, eu acho que são os 2 personagens mais quebrados e que eu mais usava pra jogar de forma maldosa, digamos assim. Acabamos de ver a estratégia de Luan pra derrotar os inimigos, hein, cara? Ele tá jogando ouro aqui, difícil desenvolver, difícil desenvolver esse timing certinho das coisas. Hoje você não tem, nos mortais atuais, pelo menos o que eu joguei até agora, eu não senti que tem tanto golpe quebrado. Dá pra você escapar bem, assim, você movimenta bem, mas antigamente, cara, esses golpes aí era também antigamente eles não faziam tanto patch, né? Hoje em dia, se faz uma coisa quebrada, rapidinho a empresa atualiza. Porque sai na internet, no feedback, falar, eu tô jogando com esse cara aqui, tá ganhando todo. Inclusive, as empresas têm filosofias diferentes quanto a isso, que eu quero comentar isso também, mas só terminar a questão dos personagens, por que o Street Fighter tem uma questão legal? Então, eles misturaram metade do elenco do Street Fighter 6 são esses 8 clássicos e metade são 8 novos. Tá certo que agora já começaram os DLCs também, então a balança já não é a mesma. Mas enfim, e pela primeira vez em muitos anos, o Street Fighter realmente conseguiu emplacar bem personagens novos.
que é uma coisa que as outras franquias... Tekken sempre fez isso mais fácil. Então, na mesma época, em 97 ali, lançou o Tekken 3 e Street Fighter 3, e Street Fighter 3 eles tentaram, era praticamente assim, era o Ryu e Chun-Li de personagem antigo, isso na primeira versão, que depois eles colocaram o Ken e tal, mas enfim... E a maioria era personagem novo. E esses personagens novos não caíram muito nas graças do grande público. E nos jogos subsequentes eles não voltaram. Assim, alguns voltaram. Tipo, Makoto voltou lá na expansão do 4. O Hugo voltou também lá na expansão do 4. Então, eles foram virando clássicos depois. Mas na época que eles lançaram não foi esse sucesso todo. E no Street Fighter 4, os personagens novos que eles tentaram emplacar, um novo protagonista, tipo o Abel e tal... também não emplacou, né? O novo protagonista que eles tentaram 3, o Alex, não emplacou. Aí assim, a um Juri personagem fez um sucesso, que deu né? sucesso, aí eu não lembro qual foi a entrada dela, mas que a galera gosta muito, é a Sakura. A Sakura foi no Alpha. Foi no Alpha, os do Alpha né? fizeram sucesso. Alpha... Uma pergunta, você já sabe mais... eu quero fazer um comentário sobre o Alpha, que eu acho que ele tem uma história bem interessante, mas pode falar aí primeiro, depois a gente E volta no aí, Alpha. só agora... E aí, por exemplo, o que aconteceu? O Street Fighter V, ele durou um pouco mais do que eles esperavam. Não sei se foi por crise da pandemia, ou se foi Development Hell do 6. Eu não lembro exatamente qual foi a linha do tempo, mas o protagonista do 6, que é o Luke, ele acabou sendo lançado como DLC no Street Fighter V antes do Street Fighter 6 ser lançado. Então, e claramente eles estavam planejando ele. Eles já falaram assim, esse aqui é o personagem da próxima geração. Né? Eles falaram que ele ia ser o novo protagonista. E quando ele lançou no 5, ele também não fez sucesso. No 6, cara, eles se reinventaram. Graficamente, usaram a RE Engine, que é uma engine própria da Capcom, que eles usaram para fazer Resident Evil, né? Por isso o nome. Uma direção de arte muito coesa. Então, tudo, assim como o Street Fighter 3, muito voltado pro street, pro hip hop e tudo. Então, você vê, quando o cara dá um golpe, a parte de grafite e tudo. E eles conseguiram emplacar bem, pela primeira vez, todos os personagens novos. Se você for olhar tanto na galera mais casual quanto na galera competitiva, você vê muita gente usando os personagens novos. Você não vê mais tanto assim, só... ok, vou jogar um pouquinho dos personagens novos, vou jogar de Ryu, Chun-Li. Não. Os personagens novos são bem legais. A galera tá usando Manon, Marissa, JP. E eles fizeram, e assim, isso eu achei muito legal. E Street Fighter fez, você falou do World Tour, que é aquele modo single JP player. É foda demais. Que é bem... Parece muito Yakuza o jeito que funciona aquele mundo aberto. Chegamos em Yakuza. E a galera voltamos pra Yakuza. Vale foi uma citação boa, porque realmente aquele mundo aberto... Que o pessoal corre atrás de você pra te bater, às vezes é muito Yakuza. Você tem que encostar no inimigo pra você entrar numa luta, né? Ou você dá uma porrada nele escondido e começa a luta, ou ele corre atrás de você e te pega de susto. É muito parecido com Yakuza. Enfim. Nessa parte eu não sabia. Então é um jogo que... Por que Street Fighter 6 é muito bom? A parte de gameplay dele tá muito sólida, muito amarradinha. O gráfico é maravilhoso, o som é maravilhoso, as músicas são sensacionais. E outro, vamos lá, jogo de luta que se preza tem que ter gráfico bom, porque não tem desculpa. Não é um mundo gigante, são só 2 personagens, então assim, você tem que ter ali uma coisa bonita. E eles conseguiram pela primeira vez... Independente se for fazer 3D ou se for fazer animado. Dá pra fazer algo bem feito. Sim, desde que você tenha uma direção de arte boa, você consegue. E aí, enfim, eu fiquei surpreso que os novos personagens estão dando muito certo. O Tekken sempre teve novos personagens, desde o 2 pra frente, eles sempre lançam no mínimo uns 3 personagens novos por jogo. No Tekken 8 vão ter exatamente 3 novos personagens agora no lançamento. E o feedback do público tem sido muito bom. Você vai ver os comentários nos trailers e tal. E até no último beta fechado, que teve uma das personagens novas, que é a Azucena, cara, só tinha a Azucena online. Então todo mundo... E Tekken sempre conseguiu emplacar melhor. Vamos dizer, no 3. O 3 praticamente só teve personagem novo. E vários personagens novos do 3 são os grandes clássicos, até mais que os personagens do primeiro. Quem é mais famoso? O Ed ou a Michelle? O Ed é muito mais famoso. Todo mundo fala, nossa, eu jogava com o Ed, apertava todos os botões e tal, né, nos anos 90. Enfim, Hwoarang, super famoso, surgiu no 3. Jin, super famoso, surgiu no 3. Xiaoyu, super famoso, surgiu no 3. Então o Tekken sempre conseguiu emplacar melhor. E Mortal Kombat, que eu tô achando estranho, porque eles realmente... O que eles fizeram dessa vez? A abordagem deles com o personagem foi tentar reemplacar personagens da época do PlayStation 2 que não fizeram sucesso na época. Então, eles reinventaram os personagens. Eles reinventaram personagens. Então, eles não investiram em personagens novos, o que eu achei, paia não ter personagem novo, mas usaram essa desculpa do reboot pra pegar aquela época do Mortal Kombat que tá começando a ter adeptos. Vamos lá.
A época do PlayStation 2, do Mortal Kombat, é uma das épocas que os fãs hardcore assim, mais odeiam, porque foi quando eles transformaram os jogos em jogos 3D, não só questão de gráfico, mas de locomoção 3D, assim como o Tekken. Erraram bastante pra depois acertar também várias coisas. Mas são jogos que são muito melhores do que muita gente diz. Com certeza. Muita galera, em meados dos anos 2000, ainda tinha preconceito de achar que só jogo 2D de luta prestava, assim. E, inclusive, eu fiz um vídeo a respeito, vão lá no meu canal, Quebra Pau Knife, tem um vídeo falando sobre o Mortal Kombat Deadly Alliance, que é o primeiro Mortal Kombat do PS2, falando que ele é muito melhor do que a galera dá crédito. Eu acho que o Mortal Kombat 4 funciona bem também, apesar de ter algumas coisas quebradas. O meu problema com o Mortal Kombat 4 é que ele tem um visual 3D, mas o gameplay é muito derivativo do 3 ainda, sabe? Sim. Eu acho que não combina muito, sabe? E tem o... Não sei se vocês sabem, foi lançado o primeiro Mortal Kombat de passar fase, que foi o Mythology, Sub-Zero Mythology, foi do 4 também, que foi uma experimentação. Todo mundo acha que o Shaolin Monks foi o primeiro mortal de passar a fase, mas o Sub-Zero também foi bem marcante. Eu ia falar do Shaolin Monks, eu gosto bastante. Mas teve o Special Forces também de passar a fase, né? Mas não fez sucesso nenhum. Aí o Special Forces é bem nichado. Se perguntar, ninguém sabe o que é. Só pra quem gosta de sofrer mesmo. E falando nisso, assim, vocês já são mais nos jogos de luta. Eu gostava muito de assistir Street Fighter 2, o desenho, a animação. Sim. Eu acho que pela animação teve mais sucesso Street Fighter. Aqui no Brasil e em Street Fighter não teve mais sucesso pela animação. Street Fighter teve a animação por ter feito mais sucesso. Foi o contrário. Foi diferente. Aquela animação, inclusive, é fenomenal. Assim, eu acho que bem desenhada, bem escrita. Qual delas? Você tá falando filme ou desenho da TV? Ou do SBT e tal. Beleza. Desenho da SBTzão, sabe? Eu tenho uma paixão muito grande pelo filme, o Street Fighter. O Victor? Com que tem o filme de desenho, que tem a famosa cena do Vega, da Chun-Li tomando banho e o Vega chega arregaçando. É o Victory, esse filme? Eu não lembro o nome do filme corretamente. Eu esqueci não lembro agora. Mas é uma animação assim incrível e respeita muito o feeling do Street Fighter. E aquelas típicas animações dos anos 90, tipo o Evangelion, que o trato é bem escuro, assim, tem aquele grânulo de filme bonito, assim, sabe? Eu acho... Cara, aquela animação pra mim é uma das melhores de todos os tempos, assim. E respeita mesmo a ideologia do jogo, né? Porque Street Fighter tá no nome, é lutador de rua. Exatamente. O cara vai pra rua lutar, tipo assim, não tem aquela grandiosidade que a gente vê também no filme que fez o João lá e tal. Mas assim, é muito bom ver que eles fizeram uma animação para um jogo. Eu acho que agora pros próximos anos a gente pode esperar mais adaptações por dois motivos. Primeiro, porque os jogos de luta estão crescendo, estão ganhando dinheiro, tanto na parte casual como na parte competitiva. Se você for olhar o maior evento de jogos de luta de todos, que é a EVO e tal, nos últimos anos os prêmios só têm aumentado. Lógico, não chegar aos pés de um prêmio de um LoL ou de um Dota, mas para o mundo de jogos os prêmios têm aumentado bastante. As próprias empresas estão investindo. E, como a gente já tinha falado também lá no nosso primeiro episódio, o próximo grande chavão de Hollywood, na minha humilde opinião, vai ser a adaptação de jogo de videogame para filme. Os jogos de luta não vão sair lesos dessa. Tá num momento bom de adaptar. Teve até um filme recente de Mortal Kombat também, mas eu não vi, não sei dizer se é um filme um filme mediano ou se é bom. Mas ele passou batido, entendeu? Aquele a única atuação que salva é do Keanu? É esse mesmo. Eu vi. O Keanu é o melhor personagem daquele filme. De longe. Perdeu nada. O problema do filme é que, assim... Ele é maçante. Qual que é o problema? O problema foi, primeiro, contar a história de origem tudo de novo. Não precisa. É igual, por exemplo, o Homem-Aranha do Tom Holland. Por que ele deu certo? Ele não precisa. Todo mundo já sabe a origem do Homem-Aranha. Não precisa. Todo mundo já sabe a origem do Batman. Todo mundo já sabe que o Mortal Kombat cometeram o mesmo erro com o do Cavaleiro do Zodíaco agora. Exato. Não cometeram o maior erro do Cavaleiro do Zodíaco foi mudar o nome de Ikki pra Nero. Né? Esse é o maior erro. Só fazer. A gente acabou tocando nesse assunto de Cavaleiros. A armadura dele é tão legal. Eu acho que não faz muito parte do assunto, mas o Cavaleiro Zodíaco tem um jogo de luta muito bom do PS3. Alma dos Soldados? Alma dos Soldados é bom dia. Eu gosto demais. É que eles revivia, né? Não, ele é de 2018 esse jogo. 2018 ou 2017. Enfim, ele é da época do PlayStation 4. Qual que você revivia? Cavaleiro do Zodíaco, você não sei? Tem vários.
Antes dele foi Bravo Soldado. Bravo Soldado e Alma de Soldado. Os dois são bons. Mas o Alma de Soldado é muito bom, porque ele pega... Aí, vamos lá, um subgênero dos jogos de luta 3D são os Arena Fighters. O que é um Arena Fighter? É um jogo de luta 3D em que a sua locomoção é bem livre, como diz, pela arena. Geralmente, a maioria dos jogos de anime são assim, a maioria são da Bandai Namco. É verdade. Os primeiros, assim... A fórmula desses Arena Fighters, apesar de já existir desde o PlayStation 2, com os jogos de Bleach, até antes, né? Arena Fighters já existiam bem antes, Power Stone e tal, mas enfim. Popularizou muito com os jogos do Naruto Ultimate Ninja Storm, pra ser mais específico. Sim. E do Dragon Ball Z também, né? O Budokai Tenkaichi é um Arena Fighter, só que como o combate é predominantemente voando, o gameplay dele se assemelha muito a um jogo de luta de robô. Parece o jogo do Gundam, a mecânica dele. Parece mesmo. É verdade, até porque tá o cenário, ele expande mais. Agora ele tem uma mecânica de cenário que ele vai expandindo pro lado, assim. Agora o Naruto e tal é no chão mesmo, né? E Cavaleiros do Zodíaco pega bem essa forma, é a mesma engine e tudo. E ele é muito bom porque ele é muito fácil de você pegar e jogar. Você tem um padrão de golpes. É muito fácil de fazer combo gigante, você cancelando os seus strings com os dashes, que é uma coisa que veio do Naruto também. Sim. E tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Você libera todos os cavaleiros importantes do primeiro torneio lá da Armadura de Ouro até a Saga de Hades. Da Guerra Galáctica até a Saga de Hades. Você pega a saga... Inclusive tem Asgard também. Tem não Asgard, faz parte do mangá, mas tá tudo lá. E todos os personagens... E tem as armaduras do anime e do mangá. Sim. Não estão com bug nos personagens. Inclusive tem as armaduras dos deuses também. Tem na Steam e... tem dublagem brasileira. Então, com os dubladores brasileiros mesmo. Prepara o meu cartão de crédito que hoje eu vou lhe usar. Ontem, e os jogos da Bandai Namco entram em promoção toda hora, todas as plataformas. Então, ontem mesmo eu tava vendo uma live, eu peguei foi o Bravos Soldados, que eu peguei, ele lacrado, tava lá, acho que R$100, alguma coisa assim. Eu falei, mano, na loja que eu frequento esses dias, baratinho. Lógico que eu quero deixar intacto lá em casa. É maravilhoso esse jogo. Pra quem coleciona jogo de luta, é um jogaço. Cara, jogo de luta de anime é um assunto totalmente à parte. Inclusive, jogos de anime, no mundo dos jogos de luta, sofrem um certo preconceito por serem considerados casuais demais. Não competitivos, né? E assim, e aí uma coisa que eu queria abrir um parênteses, que eu acho que a comunidade de jogos de luta perde muito em querer gravitar demais pro competitivo. Você querer... eu já fui assim, eu achava muito legal mostrar o tanto que eu sabia, o tanto que era bom. Eu ia jogar com meu priminho, não deixava ele ganhar, né? Nossa, você na vida é meu irmão, cara. Eu já fui, cara, você espanta jogadores novos fazendo isso. Sim, e hoje em dia existe uma grande concepção de que jogos de luta são difíceis. E assim, e mesmo com eles fazendo coisas novas, igual Street Fighter 6 tem um esquema de controle moderno que ficou muito legal, que tem gente que critica, mas é mimimi de gente antiga, porque Marvel vs Capcom 3 tem exatamente o mesmo sistema de controle, ninguém reclama. Tekken vai trazer um novo sistema de controle também opcional para quem quiser jogar com um sistema mais simples. Eles estão tentando melhorar as fórmulas de ensinar o jogador a jogar com tutoriais muito melhores, com modos de treino muito mais complexos para quem quer treinar. Enfim, a barreira de entrada nunca teve tão simples nos jogos de luta. E você vê um Smash Bros da vida, que também é um jogo que o competitivo é super difícil, cheio de coisa. Ainda mais um Ultimate, tem 500 personagens, ou o Melee, que tem gente jogando há mais de 20 anos, então difícil, o meta é muito... É difícil de mas jogar. São jogos que qualquer um consegue pegar e se divertir, porque os controles são simples, porque os personagens são famosos, são legais. Então, assim, cara, não se intimide. Cara, não se intimide com o jogo de luta. Vê qual personagem você acha bonito. Nossa, eu acho legal esse personagem. Brinca com ele. Ah, mas eu tô só esmagando. Cara, calma. Depois você vai, pega, senta um pouquinho, vai jogar contra a máquina, não vai... Chega, jogando online direto pra poder apanhar os caras, não. Vai, enfrenta a CPU, aprende, vê como é que funciona os golpes. Inclusive, hoje eu jogo mais contra a CPU. Eu adoro... O Mortal voltou com aquele modo de torre. Acho que, na verdade, quase sempre tem o modo torre, né? Tem. E eu adoro jogar que casualmente você pega ali meia horinha, 40 minutos, se você conhece bem algum personagem, você faz uma torre ali, é super legal, diverte, depois você passa com uma torre maior. Tekken, por exemplo, eu sempre... Como eu tenho uma doença por Tekken, eu sempre moo a parte de single player muito rápido, e aí depois eu fico o resto da vida do jogo jogando online, assim, né? Mas Street Fighter, por exemplo, 6, tem tanto conteúdo offline que eu joguei muito mais horas offline do que online. Então é isso, então também é isso. Até pouco tempo atrás, os jogos de luta focavam muito só no multiplayer online, que é um ambiente mais tóxico, mais difícil.
às vezes você não tem uma internet muito boa, muita gente Exato. às vezes tá no Wi-Fi, que não fica legal a conexão. Mas hoje em dia, esses 3 grandes jogos, todos têm muito conteúdo offline pra você jogar, tanto com os amigos em casa, quanto pra jogar de um. Então, como eu falei, cara, é a hora. Quem quer entrar em jogo de luta, é pra começar agora, tá num momento muito bom, sabe? Quem gosta de anime também, a gente teve bastante jogo de luta de anime. Oh. Muito bom. Eu falo o próprio Jujutsu Dragon Kaisen Ball tá Z, saindo agora também, que já é mais Fighters. antigo. O Dragon Ball Fighter Z, pra mim, é o melhor O de Fighters luta. é bom. Fighters Melhor de luta, assim, desde Budokai, que é um jogo que pra mim é especial. é um dos melhores. Fighter Z é muito bom. Eu contesto. Você gosta de qual? Na minha opinião, se você for pegar todos os jogos de Dragon Ball Fighters é o melhor jogo de luta tradicional de Dragon Ball. Beleza. Ok. Mas o Budokai 3 ainda pra mim é o melhor simulador de Dragon Ball. É porque verdade. o Budokai, ele tem uma experimentação do universo de Dragon Ball. Isso, de por você, quê? Porque eu acho que voar vamos lá. ali. Então, Dragon Ball Fighters é um acho jogo que tem mais que separar, equilibrado, né? é tradicional, mecânica 2D, feito pela Arc System, uma direção de arte maravilhosa, um gráfico cel shading maravilhoso. É um jogo relativamente equilibrado, que dá pra você jogar em torneio e tal, né? Dá pra você jogar online também, não é um jogo Online, que se torna tão difícil, né? Estão atualizando online agora para colocar um rollback, melhorar a conexão. Agora, os Budokai, especialmente o Budokai Tenkaichi 3, por que ele pra mim é um simulador de Dragon Ball? Porque ele é desequilibrado. Então, o personagem que é mais forte no desenho é mais forte no jogo. Uhum. Então, assim, se você quiser ganhar do Godita 4 usando o Mr. Satan, é possível? É possível, mas você vai ter que ser muito bom, o seu oponente tem que ser muito ruim. Entendeu? Você escolhe o Broly. Já era. E até hoje, mesmo tendo lançado depois Xenoverse 2 e todos esses jogos mais recentes, ainda é um personagem que tem personagens de mais eras diferentes de Dragon Ball, porque tem do antigão, Z, GT e Dragon Ball original, cara. E os filmes também. É o que tem a melhor mecânica de transformação dentro do jogo. Que você pode transformar. Igual no Fighters, cada transformação é um personagem separado que você escolhe. Sim. Né? No Xenoverse, você só pode ter uma transformação no meio da luta. Então você só vira Super Saiyajin 3, por exemplo. Às vezes eu prefiro virar 1 e 3, não. Agora você vai no Budokai 3, não. Desculpa. Tenkaichi 3. 3 também, mas o Budokai Tenkaichi 3 é ainda mais completo. Você pode virar Super Saiyajin 1, 2, 3, voltar pro 2, sabe? Tipo, é bem mais livre nesse aspecto. Então, como eu falei, como um simulador de Dragon Ball, ele ser é muito fiel melhor. ao desenho, eu acho melhor. Vão lançar um O Budokai Jump Tenkaichi. Force faz isso também, de transformar todas as transformações com um único personagem. O problema do Jump Force ele tem vários problemas. Pra mim aquele formato O hub dele é circular. muito ruim. Aquilo da não arena, incomoda. né? Ele tem um hub ruim. A taxa de frames dele é horrorosa. Como que o jogo de luta de anime não é 60 frames por segundo? E era pra ser bom, né? Tem tanto personagem legal ali. E E a era direção de arte, né? Eu acho que se mantesse o jogo padrão arcade ali, de linha reta, sem ficar circulando, já ia melhorar, porque eles não programaram bem aquilo lá. Aquilo lá não funciona bem, aquelas movimentações circulares ali não funciona bem pro jogo. E a direção de arte do jogo foi muito polêmica, porque eles pegaram o personagem de anime e colocaram um filtro fotorrealista, né? Porque é como se o mundo dos animes estivesse invadindo o mundo real. Então você tem o Goku com aquelas proporções dele, mas com o gráfico realista. Então o pano realista, o cabelo realista. Então é uma direção de arte que ficou estranha. Se fizesse um cel shading normalzão, igual os outros jogos, teria sido melhor. E, como eu tava falando em off antes de a gente começar, muitos desses jogos que tem muitos personagens convidados de franquias diferentes, tem um problema sério quanto à preservação histórica, porque você tem que licenciar personagens de franquias diferentes, e para renovar essa licença dá treta. Tanto que Jump Force foi deslistado. Ele não está mais disponível para comprar em nenhuma plataforma online. Exato. Quem comprou, comprou. Quem não comprou... Quem comprou vai ter que emular. Tem um outro jogo também de personagens de anime, como que era o nome também? Parecido com Jump Force, PSP. O J-Stars Victory Versus. J-Stars. Horrível. É a mesma pegada. Foi no Vita. Foi no Vita e PS4. Foi a mesma pegada também de tentar unir personagens de vários animes assim. E não funcionou muito bem. Eu acho que o único jogo de luta que conseguiu pegar vários personagens, vários animes e vários jogos foi o Super Smash Bros.
que pegou vários... Não, existem vários jogos que fazem crossover. Existem muitos jogos... Não, mas assim, eu tô falando pela quantidade. Não, Grandioso sim. de alto orçamento. Ninguém baixa. Nintendo fazendo Nintendice ali, né? Nintendo E o próprio... Por favor, não processa a gente. E o próprio Sakurai, né? O Masahiro Sakurai, que é o criador do Smash Bros., ele mesmo fala que ele não sabe se eles um dia vão conseguir fazer um jogo desse nível, porque Smash começou como uma franquia assim, vamos botar personagens da Nintendo pra lutar. Aí depois, vamos colocar... Foi ali no Brawl, né, que começou os convidados de outras franquias. Vamos botar o Sonic, vamos botar o Snake. O clássico é bem pequeno, eu tenho ele lá, e uns 8 personagens. E o Mini também é só personagem da Nintendo. Aí depois começaram a colocar convidados. E aí no Ultimate, né, que é o mais recente, o de Switch, você fala, não, vamos colocar todo mundo. Como assim todo mundo? Todos os personagens já aparecem nos jogos anteriores e mais um bando novo que a gente vai colocar. E realizaram desde muita gente. Igual, o Sora é um personagem que estão pedindo desde sempre, né? E colocaram pra fechar com chave de ouro, literalmente. Mas inclusive, o Ultimate vai ser o último, na verdade, né? Então, a chance de ser o último é muito alta, por quê? Bom, financeiramente não faz sentido ele ser o último, porque é dinheiro fácil pra Nintendo fazer mais um. Porém, Masahiro Sakurai tá cansado. Ele ficou anos em cima dessa franquia, trabalhando pra caramba, o bicho tá dessa finura. Só o estresse. Muito estresse, muita burocracia conseguir esses personagens. E tem a questão todos. de que o cara cansa de fazer a mesma coisa sempre, né? Questão de trabalho mesmo, cansa de fazer a mesma coisa, ele quer experimentar algum projeto novo. E né? aí tem a expectativa do público, é igual Pokémon. Pokémon, toda vez que lança um Pokémon novo, a galera fica puta porque não tá faltando Pokémon da geração anterior, porque não botaram na Pokédex, porque tinha que ter. Que é literalmente impossível, né? Também. E Smash Bros. É isso, eles abriram precedente de colocar todos. Agora, se o próximo Smash Bros. Não tiver todos, a galera vai reclamar. Então, de duas uma. Ou o Smash Bros. Acaba, ou eles vão ter que engolir seco e fazer um próximo Smash Bros. Que não tenha todos os personagens anteriores. Ou se não faz a mesma mecânica mortal de... Porque a chance de colocar todo mundo de novo é muito difícil disso acontecer. Porque a gente tá com quantos Pokémons? 1.300 já. Não, tô falando de Smash. Só do Smash. Tô falando de Smash. Muito difícil colocar todos os... E Pokémon é mesmo que é 1000... Não chega a ser nem 1100, eu acho, não, né? É 1000 alguma coisa. Desculpa aí, galera, que hoje Pokémon, mas passou de 1000 na última geração agora. Passou de 1000 agora. Eu lembro só quando tinha 150. Eu acho que é nem 1100, acho que é 1000 e alguma coisa, sabe? E assim, em relação agora ao financeiro das empresas, você falou das DLCs que estão aparecendo, e você acha, como consumidor desses jogos, uma sacanagem muito grande a DLC ser paga, um valor bem alto? Então vamos lá. Suas opiniões. Vamos lá. Jogo de luta é muito interessante, porque como os jogos de luta vieram dos fliperamas, eles passaram por esquemas de monetização muito diferentes. Então, como é que funcionava no fliperama? Né? Fliperama, para vocês que têm menos de 30 anos de idade, você comprava uma ficha, você colocava a ficha e a ficha durava tanto até você morrer. Então, se um cara ganhou de você, acabou sua ficha. Ou se a máquina ganhou de você, acabou sua ficha, tem que colocar mais ficha pra jogar. O interessante disso é que às vezes você tava jogando lá... Os jogos já eram extremamente... No fliperama era extremamente difícil. Não era... Você tinha que jogar várias vezes pra você pegar a mecânica. Então, às vezes você tava lá pra matar o último lutador ali da pirâmide... E aí um cara chegava do seu lado, olhava assim pra você, dava aquele sorrisinho, colocava a ficha ali, meu filho, acabou e te tirava. Então tinha essa parte de frustração também. E o que os jogos faziam nessa época pra poder arrancar seu dinheiro? Eles faziam os jogos roubados. Se você for olhar, isso já não é mais segredo, igual eu sempre suspeitei. Eu jogava Mortal Kombat 3, por exemplo, e sempre eu comecei a suspeitar que a inteligência artificial do jogo não era assim, ele tá vendo como eu estou jogando, ele tá lendo meu input, ele sabe o botão que eu apertei e faz exatamente o botão de contra-ataque. E é muito, porque eu testei isso no Mortal Kombat 3, por exemplo, se eu ficasse parado, a máquina não fazia nada. E assim que eu apertava alguma coisa, a máquina fazia exatamente o contra-ataque. É baseado no ataque. É leitura de input total. E nos fliperamas existe uma coisa chamada Deep Switch. Não sei se vocês sabem disso. Deep Switch são interruptores que tem ali atrás, ou você pode... Tem, em alguns casos, interruptores, mas no caso é um menu secreto que você ativa mesmo, para o dono de fliperama acessar esse menu, no qual ele regula configurações daquela máquina de fliperama, como, por exemplo, o tanto de ficha que gasta para você jogar, a dificuldade do jogo, então eles poderiam colocar uma dificuldade bem mais alta. Enfim, os jogos de luta
começaram nisso. E quais eram os roubos, além dessas coisas? Tinha também coisas assim, de personagens controlados pela CPU que faziam coisas que não dava pra fazer com um humano. Por exemplo, o Guile. O Guile é um personagem que você tem que carregar o especial dele antes de soltar. Você segura pra trás por uns 2 segundinhos, aí você aperta pra frente e solta. O da máquina sai instantaneamente. Às vezes você dava um golpe na máquina que atravessava o inimigo. E isso não é suspeito, isso foi comprovado. As pessoas olharam o código do jogo e viram que realmente tem isso na programação, sabe? Ou seja, era roubado para parte da máquina. Era necessário para ganhar muita... para fazer o fliperama ter o lucro ali, né? E a partir do momento em que os jogos de luta foram para os consoles, eles, para vender, então assim, vendia um pacote só, né? Um jogo valor fixo, a pessoa vai ficar jogando e, estão tirando a pessoa do fliperama, então... a forma que eles arranjaram de manter a pessoa comprando, a abordagem da Capcom, por exemplo, foi ficar lançando as expansões, né? Então, assim, tem Street Fighter, depois o Champion Edition, depois o Hyper Fight, depois o Super Turbo. Isso já era mal visto nos anos 90, porque eles lançavam muitas expansões do mesmo jogo em um curto período de tempo. Outras empresas, como o Tekken e Mortal Kombat, só lançavam sequências mesmo, mas o período de tempo era curto. E aí... com o advento da 7ª geração de consoles, 7ª geração é PlayStation 3, Xbox 360 e tal, começou o DLC, né, que são consoles que estavam ativamente conectados com a internet, e você pagava DLCs. E aí, aqui a Poder Escorregado, eles lançavam, assim, ainda lançavam expansões, a Bandai Namco não lançava muito DLC ainda, Mortal Kombat já tinha DLC, tinha personagens comprados, ok. E aí, geralmente, era assim, os jogos que tinham DLC, era mais ou menos assim, o preço, vamos tabelar o preço em dólar, porque no Brasil os preços de jogos sempre foram tabelados no dólar, e o Brasil, o preço sempre flutuou de acordo com a variação do câmbio, né? Então, não dá muito pra falar em real. Mas aí era tipo uns $5 por personagem e tal. Se você for corrigir o valor da inflação, e até o valor mesmo, assim, ainda assim, sai muito mais barato você ficar gastando com DLC do que era gastando, comprando as expansões anteriormente. Fora que os jogos eram muito caros. Então, vamos lá, um Street Fighter 2 de Super Nintendo era tipo $80 nos anos 90. E o 6 hoje é $70. Então, assim, era muito mais caro. Muito mais caro. Né? Os jogos de cartucho eram muito mais caros também, né? Tô falando mais caro para produzir, você tinha que fazer o sacrifício, né? Mais caro para produzir também. E toda a questão de marketing era mais caro, do papel da caixa manual, né? Você não tinha a internet que você ia lá e via um vídeo e te ajudava. Você tinha que fornecer um manual pro cara que te dava uma base. E se você quisesse ir além, você tinha que ligar lá no suporte lá para pedir. Você tinha isso mesmo. Então você ia jogar lá, não sabia jogar Zelda, você ligava lá para saber como que sai da fase tal. Você ia jogar um jogo de luta, cara, não consigo vencer o Motaro, tá impossível. Aí, porque eu dou um exemplo que o Motaro é um personagem que roubado. Todo mundo sabe que morre muito pra ele. E aí o cara ligava lá para entender qual que é a mecânica do Motaro. Então, assim, ou numa revista, você tinha alguma dica, essas revistas não era acessível para todo mundo, no interior, numa cidade do interior, o cara comprava uma unidade de cada revista dessas de gamers, porque não vendia. Aí, se um cara fosse lá e comprasse e você fosse lá montar, você não tinha acesso mais a essa revista. Então, a revista era um pouco inacessível também, então tinha toda essa lógica. Era muito caro produzir um jogo de luta pra mais quem tem menos de difícil. 30 anos, revista é um bando de papel. Que vem assim, que você lê. Recreio, revista Recreio, podem pesquisar. Papel. E aí vi uns pôster dentro dela que você podia Revista tirar e colocar Veja, na parede. Isto é, revista de fofoca. De Titi, existe também. Então, e aí, voltando ao modelo econômico. Então, e aí, na geração passada pra cá, o modelo de DLC ficou bem consolidado. Então, os jogos de luta lançam, todo mundo já sabe que vai ter DLC depois, inclusive alguns jogos hoje já lançam falando que vai ter um pacote DLC depois. Street Fighter 6 foi isso, ninguém ficou puto. Quando que a gente sente que a empresa tá te sacaneando? A pior coisa é deixar um personagem que tá pronto dentro do jogo e cobrar ele como DLC pra você desbloquear. Street Fighter Cross Tekken, que foi da 7ª geração, fez isso. Tinha, 12 personagens praticamente prontos lá dentro e que tava como DLC. O pessoal viu no código, tava lá, ripou o jogo e viu que eles estavam... Esse é geração
PlayStation 3 e 360, não? Exatamente. 2012. Então, essa época foi muito... Essa época sacaneou um pouco o usuário. A maioria dos jogos que forneciam DLC... Tava fazendo o DLC, então assim... Então é um DLC fake, porque não é... Por que é o DLC mesmo, assim? Você faz o jogo, você vende... E aí, com isso, ótimo, vamos agora criar mais conteúdo para colocar no jogo. Não liberar conteúdo que já está no jogo. Não liberar o conteúdo que já está no jogo. Então, quando faz isso, Mortal Kombat 1, cara, se você for jogar o Story, o Quan Chi e o Ermac estão praticamente prontos. Estão lá dentro do jogo. Sim. Estão no código. Vão cobrar a DLC para eles. Entendeu? Agora, você vê Tekken, eles não anunciaram nenhum personagem de DLC. Eles já devem estar planejando. Eles têm as previsões de quanto que vai vender o jogo, poder financiar o DLC, né? Como o Tekken 7 teve um orçamento muito mais baixo que o Tekken 2 e vendeu muito mais do que eles esperavam, o orçamento do 8 foi muito maior do que o do 7. Então, isso explica porque o jogo tá com um visual muito melhor, tá com muito mais conteúdo, tá com um marketing muito melhor e provavelmente vai ter DLC. Street Fighter 6 já lançaram 2 personagens de DLC até agora, eles vão ter outros que já estão anunciados, que a gente já sabe que é. Também que Street Fighter teve um problema que tinha vazado todos os personagens que eu não vi de DLC bem antes deles publicarem. Mas enfim, eles contornaram a situação e vai ter. Então, assim, financeiramente, eu não tenho muito grilo com a forma que os DLCs são vendidos hoje em jogos de luta, porque se você for botar no papel e na caneta, sai mais barato do que era antes, e os jogos de luta duram bastante. O tempo de vida deles fica longo e você aproveita aquele jogo por um bom tempo. Para quem é muito casual, quer jogar offline, talvez não tenha tanta graça, mas para aquela que joga online, é muito bom. E eles vão atualizando e equilibrando mais o jogo. E aí, nesse momento, também, diferença de filosofia entre as empresas. Mortal Kombat tá assim, o jogo lançou tem pouco mais de um mês e já tem patch de equilíbrio e tal, porque a galera reclamou disso na internet, porque eles descobriram tal coisa. Street Fighter não, eles falaram assim, ó, só depois que lançar o último DLC que a gente vai fazer patch de equilíbrio. Assim, deixa a galera descobrir o meta, deixa o meta evoluir, porque na primeira semana todo mundo achava que tal personagem era roubado. Depois descobriram outra coisa e outra personagem. Então, assim, não dá pra ter uma verdade universal com pouquíssimo lançamento de jogo. Então, assim, não, deixa o jogo respirar, mais ou menos um ano depois que tiver lançado o jogo, a gente vai fazer um patch de rebalanceamento, vendo o que realmente deu problema. Eles só fizeram um patch até agora mesmo, quando era coisa bugada. Então, por exemplo, tinha um golpe do cara que... atravessava o inimigo. Por exemplo, um do Rashid, que é um tornado que ele joga e o normal, assim, se defender o tornado desaparece. Uhum. Mas o cara defendia o tornado e continuava batendo no cara e o cara ia perdendo todo o time. Tem a questão que até você tem combinação de golpes, você cria seu personagem ali pra você poder jogar, isso falando de modo história, tá? No modo World você Tour, tem uma combinação de golpes ali, você pode... treinar com a Chun-Li, aprender uma sequência de golpes delas, treinar com o Ryu, aprender uma sequência de golpes e colocar golpes do Ryu e da Chun-Li no seu personagem. Então você consegue meio que trabalhar diferentes técnicas, já diferentes estilos de luta. Isso, até você descobrir o que está quebrado ou não, demora um pouco, porque são muitas combinações de golpes também. Isso falando de World Tour. Quem gosta de jogar o fight casual ali é diferente. Como o World Tour não tem nenhuma implicação para torneio e modo competitivo, ele pode ser desequilibrado à vontade. Não tem essa premissa de querer ser equilibrado. Não é para ser equilibrado, são só os personagens normais. E aí, agora, outra coisa que eu fico assim... Então, financeiramente, ok. Agora, o que eu realmente fico grilado com essa questão de DLC, como eu sempre falo, é preservação dos jogos. As empresas de jogo, eles querem ao máximo não preservar os jogos. Eles querem que você fique pagando para eles pelo serviço para sempre, né? Eles querem... É a mesma coisa assim, tipo uma assinatura. É a mesma coisa que está acontecendo com os filmes. Ninguém está fabricando Blu-ray mais quase. Eles querem que você fique pagando streaming, entendeu? E isso com o jogo está acontecendo a mesma coisa. E muitos personagens, ok, eu compro o jogo. Hoje em dia você compra o jogo, ele é praticamente... Se você compra um jogo físico, ele é praticamente só uma chave de ativação, porque quase todo o conteúdo você baixa num patch de Day One. E com jogos de luta é isso, você compra o jogo, na versão, você vai estar no CD, vai ter só que o personagem iniciais. Todos os personagens de DLC depois estão nos servidores das lojas, e um dia esses servidores vão ser desligados. E esses dias podem ser cada vez mais curtos. Antigamente o servidor ficava aí 15 anos ligado, hoje em dia 10, por exemplo. E aí, depois que desligar os servidores, você não vai ter nenhum meio legal de jogar com esses personagens. E outra, muitas vezes esses personagens são convidados de outras franquias, aí não renova a licença, não tem como você baixar eles de novo. Então, assim, eu fico preocupado com o futuro da preservação. O futuro da preservação dos jogos, isso não se resume só ao jogo de luta,
tá na mão da pirataria, tá na mão da emulação. Porque eles conseguem baixar, fazer o dump disso, deixar arquivado. Reorganizar. E isso é uma coisa que eu acho que é outro debate, que eu acho que até dá pra fazer um episódio à parte sobre isso. A gente vai ter que em algum momento falar sobre mídia física versus digital. Eu acho que leis de direito autoral para software é uma coisa que tem que ser repensada pela preservação histórica, porque essas empresas não veem isso como arte, veem como produto. Então, para eles, tanto faz se o negócio vai sumir. Agora, eles já venderam. Agora, pra gente que vê como arte, a gente quer ter isso preservado até academicamente. Hoje em dia, a academia explora muito mais literatura, música. A academia não está explorando tanto o jogo, mas há de ser explorado, né? A linguagem de jogo como uma forma de arte, né? Separada das outras artes. E para ter essa preservação, a gente tem que ter formas mais seguras de conservar isso aí. Então é isso, a parte da DLC eu só fico grilado com essa parte de preservação. Igual, hoje em dia eu pego meu CD de Tekken 1, Tekken 2, jogo feliz da vida e tal. Tekken 7 eu não sei como é que eu vou conseguir jogar daqui a 20 anos. Ok, eu vou ter que deixar ali baixado pra sempre no meu PlayStation, mas meu PlayStation vai estragar, e aí? É igual aqueles jogos que lançaram e sumiram rápido. Tem aquele Futuros do Silent Hill lá, que era o PT, que o cara, quem tem o console com o jogo... Eu nunca deletei o PT do meu PS4, porque é uma relíquia do Isso aí, com certeza. Exatamente. Eu também não deletaria, tanto que eu não tenho, Eu nunca cheguei no final daquele PT, porque é difícil, é muito enigmático e dá medinho. Então tem que jogar. Tem vários jogos nesse estilo hoje em dia, Layers of Fear, tem V6, mas é outra. Na minha opinião, Resident Evil 7 só existiu por causa de PT. Exatamente. Acho que eles pegaram na fonte. Mas enfim, então é isso, a parte de preservação que me preocupa. Eu, como um doente por jogo de luta, eu fico meio cabreiro com isso, sabe? Não, é engraçado que agora tem mais, igual você falou, tem tantos campeonatos de jogos de luta, como tem campeonatos de jogos como LoL, Dota. Isso. A diferença é que por ser um público mais nichado, o número de participantes é menor, o número de visualizações na Twitch e tal é menor, consequentemente a premiação é menor. Vai chegar um dia de ficar do mesmo tamanho? Eu não acho que os jogos de luta vão voltar pro Zeitgeist igual foi antes. Eu acho que... Só que... O público dos jogos de luta tem que se cuidar, cara, porque o público tá envelhecendo. Você vai nos campeonatos, a galera é cada vez mais velha. E essa época agora que tá lançando 3 jogos grandes nas franquias importantes, é a hora de chamar a galera mais nova, bora aliciar esses menores aí e voltar nos jogos de luta. Só pra inclusive, voltaram a ter bastante campeonatos em São Paulo nos eventos dos jogos antigos, do Mortal Ultimate, Street 2. Isso é uma coisa que me dá preguiça. Você vai ver os campeonatos, aí é só os velhão jogando Final Fight 98, molecada. Ultimate Mortal Kombat 3... e é um pessoal tóxico. Aí chega o menino mais novo que jogar os caras decorados, né? Espanta a galera mais nova. Sim, enquanto a galera dos jogos de tiro, por exemplo, consegue trazer. E o pessoal fica, mas o jogo de luta é difícil. Cara, na minha opinião, o jogo de tiro é muito mais difícil. Com certeza. Tem 500 pessoas numa partida, a mira, a precisão e tal. Eu acho muito mais difícil. O jogo de luta, eu consigo desligar o cérebro e jogar muito mais fácil. Então, não é uma questão de ser mais difícil, é uma questão de que colocaram na cabeça do grande público que é difícil. A galera dos jogos de luta, por ser metida a ser bonzão, reforçou essa imagem e deu tiro no pé, porque agora não consegue trazer gente. Virtua Fighter. Os fãs de Virtua Fighter sempre ficaram assim, nossa, Virtua Fighter é bom porque é muito complexo, porque é muito difícil. É bem mais complexo que Dead or Alive. Tá aí, cadê Virtua Fighter? Eles lançaram mais uma expansão do 5 aí, no ano retrasado e tal, aquela versão Ultimate do 5. Mas e aí, cadê o 6? Tipo, tem muitos anos que só Tekken tá carregando com o jogo de 3D. Dead or Alive. Dead or Alive subiu não por causa disso. Dead or Alive subiu, na verdade, porque a Koei Tecmo... Na verdade, um pouco, porque a Koei Tecmo tentou... Você jogou o Dead or Alive 5, Last Round? Joguei, de longe o melhor Dead or Alive de todos. Assim, maravilhoso. Melhor jogo Tem 300 mil versões aí pra colecionador. Fica maluco pra colecionar Dead or Alive 5, mas o jogo é péssimo. E aí, a mecânica do jogo. Que entendeu? Isso? 5 é maravilhoso a mecânica. Eu não gosto não. Eu não gosto do jeito que foi lançado as DLC. É porque assim, sendo bem sincero... Falando do conteúdo do jogo sozinho já, o sistema de luta acho maravilhoso. Sendo bem sincero, tornaram já era um pouco, mas tornaram o Dead or Alive uma venda sexualizada. Não, sempre foi. Mas agora, no último, pegaram pesado. Então, no 6. O 6 é muito ruim. Então, o que aconteceu no 6? O 6, eles deram vários tiros no pé. Eles colocaram muito menos conteúdo do que no 5. Muita coisa que você liberava no jogo virou DLC pago, especialmente as roupinhas e tal, e tem as mulheres bonitas e tal. E eles tentaram querer fazer o negócio virar e-sport
e tiraram muitas dessas coisas e deixaram as roupas normais, mais modestas. Eles falaram que tinham os valores da empresa, e aquela coisa dos core values, que até virou meme na comunidade de jogos de luta na época. Então, assim, antes, Dead or Alive agradava gregos. É assim, a galera depravada que joga casualmente. Eles tentaram agradar gregos e troianos. Tanto que criaram um jogo de vôlei do Dead or Alive. Só pra galera depravada. Só pra galera depravada. Mas, cara, o que é legal é que eles não mentem que são depravados. Cara, você quer ver coisa sensualizada? Vai ver, sabe? Não precisa ficar, né? E os 6, eles tentaram agradar tanto a galera do competitivo, do eSports, e acabou que não agradou nenhum dos dois. Porque a galera do eSports nunca foi grande pro Dead or Alive. E aí perdeu. Te corrijo, a gente tava falando do 6, eu voltei pro 5, mas é o 6 que é quebrado. O 6 é horrível, O 5 é maravilhoso mesmo. O 6, cara, é difícil. Eu tô tentando até hoje zerar os modos offline dele, eu tenho preguiça, porque pioraram o sistema de jogo mesmo. Sabe, o modelo de jogo de um é diferente. Eu não conheço Dead or Alive. Inclusive lá no nosso canal, no Mais Uma Ficha lá... Vídeos, tem vídeo já falando do Dead or Alive 1 e depois vou fazendo dos outros. A gente tem um vídeo de uma edição bem curiosa do Dead or Alive que o mousepad, o braço onde você coloca é tipo nos seios da pessoa. Clássico, o mousepad de peito. Tem umas edições bem curiosas de Dead or Alive, mas como é bem engraçado. Dead or Alive? Você jogou Virtua Fighter, certo? Sim. O sistema Dead or Alive é derivado do sistema do Virtua Fighter. Apesar de não ser feito pela mesma empresa, quando eles fizeram o primeiro jogo, a placa de fliperama era a mesma. E o sistema de controles é parecido. Então são 3 botões inicialmente, tipo um de soco, de chute e um de defesa. De defesa no Virtua Fighter, mas no Dead or Alive era de agarrar. Mas basicamente é um jogo de luta 3D que você tem... Onde que ele se diferencia, e eu acho que Tekken estava caminhando para essa direção, e depois do 4 eles desistiram, voltaram atrás, e Dead or Alive evoluiu muito nesse aspecto. A interatividade com o cenário é muito maior. Os cenários têm relevo, os cenários têm lugares que você joga a pessoa de um lugar para o outro no cenário, tipo Mortal Kombat também. Os combos são tipo combo de Tekken também, que você pode ficar batendo o cara no ar, mas tem um sistema que você vai atordoando o cara ao longo do combo para poder prolongar. O sistema de defesa é bem único, que é baseado em contra-ataques universais, e você pode fazer extensões dos contra-ataques em sequências de agarrão. Tipo, Tekken, tem o King, tem a sequência de agarrão. No Dead or Alive, muitos personagens têm sequência de agarrão, e dá pra você contra-atacar e emendar numa sequência de agarrão. É bem legal. As animações são bonitas, os gráficos são muito bons. Se você for comparar, especialmente as mulheres, a parte do age de cabelo. Você pega Dead or Alive 5, o cabelo do Dead or Alive 5 é muito melhor do que do Tekken 7, que foi lançado depois, sabe? Tipo... a movimentação, os detalhes que tem no personagem, né? O corpo movimenta mais, você vê... O que eu não gosto só de Dead or Alive, assim, comparado com o Tekken, é a qualidade das animações dos golpes. Eu acho que os personagens são meio borrachudos demais. Eu acho que faltava um pouquinho de motion capture para deixar mais realista. Eu só acho que é muito... Sim, ele concorda. Muito forçado, né? E muitos jogos do 3D, e aí por que Tekken tem muito mais personagem no lançamento do que Street Fighter ou Mortal Kombat? É porque eles reciclam animações desde os primeiros jogos. Tekken sempre teve animações muito boas. E se você for pegar o Tekken 8, vai ter animações que são recicladas lá do Tekken 1. E eles só vão adicionando golpes ao longo dos jogos. Então toda vez que você faz um Street Fighter novo... Entre o Street Fighter 4 e o 5, entre o 5 e o 6, o jogo é feito totalmente do zero. A engine é outra, as animações são reconstruídas do zero, então é muito... Agora até que não. Eles, usam uma engine nova, mas eles pegam animações que existem desde o Tekken 1 e vão melhorando essas animações, vão adicionando mais golpes, vão recalibrando ali. Mas como eles já têm muita coisa já feita, acaba que fica muito mais fácil de você fazer mais personagens, porque você já tem muita coisa já pronta ali. Se você olhar, inclusive, a Azucena, a personagem nova, você vai ver que ela vai ter várias animações recicladas de personagens anteriores que não fizeram tanto sucesso. Como a Josie, como o Miguel, como a Lucky Chloe. Então, eles usam isso para você poder ter mais quantidade, né, sem perder muito a qualidade. O problema disso é que no Tekken acaba que, como cada jogo tem muito mais personagem, cada personagem tem mais de 100 golpes e tudo, fica mais intimidador pra galera nova. Porque Tekken é um jogo... Tem muita coisa pra lembrar. Existe um termo nos jogos de luta que a gente fala que são legacy skills. O que são legacy skills? Como o nome diz, habilidades acumuladas ao longo dos anos. Então, um cara que é jogador de Tekken desde o 1, ele foi acumulando coisas. Se você então, vamos lá. O cara que começou no Street Fighter, jogava Street Fighter 5, ele jogou no Street Fighter 6, ele vai enfrentar uma pessoa nova, ele sabe mais, porque ele tem legacy skills, mas como o jogo foi construído do zero... Ele tem muita coisa para aprender ainda e o nível vai ser mais igual. Tekken não.
você vai acumulando muito conhecimento entre um jogo e outro. Então, eu, por exemplo, sou um jogador mediano de Tekken, mas como eu jogo desde o 3 e peguei pra jogar todos os outros antigos, qualquer pessoa iniciante, cara, você vai só fazendo coisa que você sabe que a pessoa não vai dar conta de defender. Até os legacy skills são mais importantes, acaba sendo mais intimidador. Tekken tem esse problema, a acessibilidade do jogo pra galera mais nova é meio difícil, meio difícil. bem O difícil Street pra Fighter galera tem mais essa nova. pegada também, bastante. Mas assim, eu acho que mudou bastante um pouco o conceito dos golpes. Agora, Mortal Kombat praticamente não mantém nada no jogo. do outro. Então por isso que eu falo, né? Só os personagens. Eu gosto de jogar Ultimate porque é um jogo que eu explorei muito. Se eu jogo com os mesmos personagens hoje, eu tenho que descobrir que os comandos são diferentes, os golpes mudam tudo. Totalmente. Você vê ali uma semelhança ou outra. A única coisa que é legal saber é que em todos esses jogos de luta, existe meio que um padrão de golpes. Você sempre vai ter personagem com golpe que é meia lua e um botão, soco forte, meia lua, chute, meia lua, ou dois pra trás, um pra frente. Sempre pode procurar. Quem não joga jogo de luta, for jogar um jogo de luta agora, segue esse padrão. Dois pra trás, um pra frente e um botão, dois pra trás e um botão, meia lua e algum botão para um golpe mais difícil. Meia lua é mais difícil de aplicar. Pra sequência tem que ser muito rápido. Então, mas é sempre esse padrão. Você pode pegar The King of Fighter, pode pegar Super Mortal, Smash tudo. Bros, Tem eles. esse padrão de golpes. Agora o Super Smash Bros. Ele é muito enfocado em dar golpes muito forte e jogar o cara lá pra cima e atravessar a tela. Então ali é mais jogo rápido, de pensar rápido, E prestar do atenção no que cenário. golpes em si. É entendeu? muito assim. Acho que é mais cenário do que saiba onde você está. personagem. Prestar atenção no cenário, onde você tá, onde o inimigo tá, pra você poder não cair e derrubar o outro. Né? Derrubar o outro. Basicamente um sumô em alta velocidade. Agora eu acho que Golpezinhos legais. eu acho que vale a pena a gente tocar num assunto muito interessante, que é de curiosidades que a gente tem nesse meio, assim. Eu já vou até citar um cara que é muito importante pra mim e acho que pra todo mundo que joga, que é o Ed Boon, que é o criador do Mortal. Inclusive o Noob Saibot, o nome é ao contrário de dois criadores, né? Boon, Noob, Saibot de Tobias. Então, o Ed Boon foi um cara que inovou muito isso, porque ele conseguia, naquela época lá do 16 bits ali, aplicar o que era o personagem do Mortal 1, por exemplo. Se você pegar, você vai ver em documentários, Mortal 1, 2 e 3, ele pegava fotos, a pessoa real vestia a roupa e dava um golpe, meio que tirava uma foto, aplicava ali a pixelização, digamos Digitalização. assim. Digitalização daquela foto e transformar ela em pixels para levar 16 bits. Então você vê que o personagem realmente parece uma pessoa real lá na foto. Então ele aplica o golpe, são duas fotos ali, por exemplo, que está mostrando aquele golpe. Então isso foi extremamente inovador, e o conceito também da violência que foi aplicada nos jogos, e você via que usar a violência daquele jeito no jogo naquela época não transformou as pessoas como transformam hoje, né? Não, de então, jeito assim, tipo maneiro. assim, era super normal você ver um garoto de 5, 6 anos jogando Mortal Kombat no fliperama e um cara de 30 e tava tudo bem. O que era a violência ali? E a galera gostava muito. Eram os fatalities, né? O cara comer um pedaço do outro, sei lá, arrancar um pedaço da cabeça, o cara virar um dragão e botar fogo no cara. Então, isso chamava muito... Era extremamente inovador, porque você não tava ali só pra bater, terminar a luta e acabou. Você tinha essas cenazinhas que era impressionante quando você conseguia fazer. Era difícil, não era fácil fazer um fatality, um brutality. Era impressionante. Beleza, por mais que o Mortal 1 tenha poucos personagens ali, aí veio o Mortal 2, já transformou mais ainda, né? Colocou mais dinâmica, colocou mais violência. Veio o Mortal 3, aí veio Fatality, Brutality, Babality, uma série ficou de mais cartunesco. mais né? cartunesco. Qual deles que você jogava o personagem na parede e saía 2 tórax, 2 cabeças? Exato, é o 3, porque no o 3 vai 3, sair né? 50 femurs. Isso é incrível. Vocês sabem também daquele carinha que você dá um gancho de baixo sim, e lança, ele faz Rupi! É o Dan Ford. Então, isso aí também é o Ed Boon lá no cantinho. Ed Boon não, é o Dan Ford. O programador, acho que colocaram isso de zoeira. É o Dan né? Ford, ele é o cara do áudio. O Dan Ford, ele era o diretor da toda a parte de som. Ele compôs todas as músicas dos primeiros Mortal Kombat e fazia o design de som. Aí eles tinham uma piada interna que ele falou toast lá e colocaram aquilo nos jogos.
E aí ele ficou tá bem legal. Até pouco tempo atrás ele era o compositor. Eu não sei se ele ainda tá na NetherRealm, mas eu sei que pra esse último jogo de agora não foi ele que compôs as músicas. Eu só sei que ele é um dos personagens mais famosos. E a galera do Mortal, desde o início, pelo menos a grande maioria, se manteve presente nas sequências, né? Aí você pega Mortal 4 pra frente, já começou a trazer o conceito 3D ali, de uso de arma. Ele sempre foi um jogo... Até já tinha no 3 também, né? No meio dos streams, você pegava a arma. Então o Scorpion batia, de repente aparecia um machado. A Jade vinha, pegava o bastão. O Cabal vinha, pegava o... Então, as armas... era no golpe. No meio dos Entendi. combos, no eles meio dos pegavam combos ele armas. pegava uma arma. Mas assim, pra você ter essa flexibilidade da arma, só depois. Teve... eu achei o Deception, por exemplo, que é um Mortal Kombat que eu gosto muito, que ele inovou bastante, porque a transformação gráfica no Deception, pra mim, foi impressionante. Assim, dos Fatalities, eu acho que eram uns Fatalities extremamente exagerados. Assim, eu gosto dos Fatalities do Deception. E, cara, então sempre... Tirando as cagadas fenomenais ali, que é o Armageddon, esses erros extraordinários, tentaram inserir... É a mesma ideia de sempre. Quantidade sobre qualidade. Quantidade, porque milhões de personagens no jogo e não entregar o que tinha que entregar. Mas em compensação, com tanto de conteúdo bom que tem ali, o modo Conquest... maravilhoso. O Conquest eu gosto mais do Conquest do Deception do que o do Armageddon. Que o do Deception é meio um Shenmue, assim, um RPGzão. Mas o do Armageddon é meio God of War, né? Mas assim, cara, hoje em dia... Passa, você ignora isso. Então, você assim, ignora. Depois demorou muitos anos até as empresas de jogos de luta voltarem a entender que esse tipo de conteúdo é importante pra vender pra galera. Então você vê, o World Tour do Street Fighter 6 tá fazendo agora e recebendo todos os elogios do mundo com razão por fazer uma coisa que o Mortal Kombat tava fazendo no PlayStation 2 nos jogos que todo mundo falava que eram horríveis. É algo assim, que evoluiu, né? Exatamente. E assim... É outra galerinha. Se você... Aí, agora voltando... Tem aquele modo do Jin. Do Jin, que você joga com o Jin. Também é inovador. O Tekken também sempre teve os modos assim. Né? Inclusive, segundo vazamentos, no Tekken 8 provavelmente vai voltar a ter um modo parecido com o Tekken Force, viu? Legal. Vazaram umas fotos do Lars enfrentando o bando de soldado. Verdade, velho. Eu vi esse vídeo mesmo. Bem interessante. E isso que eu tava querendo também entrar nesse assunto com vocês. O que vocês acham do futuro dos jogos de luta? Porque, assim, a gente que foi criado vendo, tipo, até Yu-Gi-Oh! Mesmo, né? O cara colocava a carta assim, saía um monstro. Aí eu fico imaginando, jogos de luta no VR, na realidade aumentada. Não fica legal. Fala aí, depois eu... Já tentaram fazer alguns experimentos. Vamos lá, teve Dragon Ball Z de Kinect. Teve vários jogos de luta no Kinect. E no VR fizeram coisa de Street Fighter também. O que é o problema? No jogo de luta, você está fazendo golpes que o ser humano não dá conta de fazer. O ser humano médio não dá conta de fazer. Você passar isso para a interface de controle de um jogo, de um VR, é muito não intuitivo. Porque assim, a sua intuição é, eu quero socar, eu quero chutar e tal. Primeiro, você vai destruir sua sala. Depois, você vai luxar seu ombro, né? Então assim, a maioria dos jogadores não tem a destreza para fazer. Então, se você quiser fazer o mesmo tipo de golpe que você faz num jogo de luta, especiais, aquelas coisas todas, você vai ter que acabar fazendo coisas tipo apertar botão mesmo. E apertar botão para apertar botão, mais fácil fazer num jogo normal. E outra coisa, de cinesia também, a chance de fazer um jogo de luta por primeira pessoa e tal, muito mais fácil de você ficar enjoado, tonto e tal. Então, é muito rápido. Eu não vejo a realidade virtual como futuro para os jogos de luta. Eu acho que os jogos de luta vão se manter como um nicho mais tradicional. E tem evoluído muito nessa parte de controles em dois aspectos. Tanto na parte de software, nas quais os jogos estão fazendo formas de controles diferentes para ser mais acessível para jogadores mais novos. Então, você tem Street Fighter 6, por exemplo, você pode fazer o Hadouken soltando meia lua, mas você pode colocar uma outra opção de controle que você só aperta para frente e triângulo, né? Então você tem isso com a evolução na parte de software, e na parte de hardware você tem o advento de vários controles diferentes. Então, um tempo de resposta menor. Não só tempo de resposta, mas com mecanismos diferentes. Então você tinha assim, os controles de fliperama, galera que jogava em controle normal, mas depois surgiu o Hitbox, que são controles que são como se fosse controle de arcade, só que não tem alavanca, é botão dos dois lados. Então
Como se fosse um teclado pra você andar e o teclado para você e o outro pra você Dá bater. algum tipo... Então pra ficar mais fácil. E eles estão evoluindo cada vez mais essa parte de quanto é ergonômico, quanto de menor resposta. Então eu acho que eles vão manter uma mecânica mais tradicional e evoluir de forma a deixar isso mais acessível. Mas eu acho que a essência do jogo de luta é uma coisa que não vai mudar muito. Igual o jogo de tiro. Você tem elementos de gameplay novos, tipo, o online melhorou, o Battle Royale ficou mais famoso que o Deathmatch normal, a direção de arte ficou uma coisa mais cartunesca, mas ainda tem um nicho do que é pessoal mais realista. Mas a essência de andar com o WASD e clicar para atirar não vai mudar tão cedo, também porque eu não vejo que o VR vai se popularizar tanto pela barreira de acesso de preço, que ainda não está diminuindo muito para o grande público, pelo tanto que o hardware que você tem que ter para ter um VR com desempenho bom ainda é uma exigência alta, porque se der um problema na taxa de frames, você vai ter problema na movimentação, você vai passar mal, né? Então eu não vejo, eu acho que o jogo de luta, por ser uma coisa mais tradicional, vai se manter tradicional, então vai melhorar naquilo que tudo melhora, gráfico, acessibilidade, conteúdo e etc. Eu acho que vou responder de uma forma bem simples aqui. Jogos de luta, eles são baseados em estilos de luta. Kung Fu, o cara vai lutar karatê, cara que luta jiu-jitsu, cara que luta judô, Krav Maga, taekwondo, etc. A maioria dos jogadores não são lutadores profissionais. Mesmo que você seja, são anos de treinamento para você conseguir aplicar um golpe daquele ali de Kung Fu que são feitos nas lutas tradicionais. Segundo ponto, como que você vai medir? Qual que é o conceito de medir a força de um golpe num VR, por exemplo? Porque o soco forte do Luan é diferente do soco forte do Miguel. A altura do chute do Luan é diferente da altura do chute do Miguel. Então fica desproporcional. Não tem um padrão. Então é muito difícil aplicar esses conceitos aí padronizados que já existem no VR e fora estilização de luta. O cara não luta nada, aí ele vai aplicar uma sequência de golpes ali de taekwondo, por exemplo, ele vai cansar e vai cair no chão e vai se machucar. Então, assim, mesmo que o cara seja lutador também, ele é lutador de um estilo ali, e aí ele vai jogar só com personagem, só tipo, o cara luta Kung Fu, Chun-Li é Kung Fu, né? Por exemplo, você vai jogar só com a Chun-Li, aí você vai cansar uma hora, né? Opa, eu luto boxe, vou jogar só com o Balrog, por exemplo. Não tem como, né? E fica cansativo. Então, não funciona, principalmente por causa do estilo das lutas. Vai ter um monte de capoeirista aí jogando com o Ed aí, e assim, não vai funcionar. Outro pilar dos jogos de luta são os personagens. Cara, o jogo de luta pode ter o gameplay horroroso. Se ele tiver um personagem massa, ele vai vender. Exemplo, cara, o gameplay do Mortal Kombat, em geral, na maioria, é pior do que o do Street Fighter. É verdade. Mas Mortal Kombat vai lá e bota o Exterminador do Futuro pra você jogar. Exatamente. Entendeu? Galera adora isso. Você vai pegar... Cara, Mortal Kombat 11, em questão de gameplay, é um dos piores Mortal Kombat de todos. Mas tem personagens muito legais, gráfico muito legal, vendeu bem mais do que Street Fighter, Tekken e tal, que tem um gameplay muito melhor. Então, e aí, vamos lá, no VR, você tá em primeira pessoa, entendeu? E tem as Premium Editions também, que você não quer jogar hoje, e voltando ao assunto até de DLC, no final, passa 6 meses ali, eles lançam uma Gold Edition, não sei o que Edition, com tudo, que o cara compra por míseros... Desculpa, R$40. O Mortal Kombat 11 tava $8 esses dias. O cara compra por R$40 o jogo completo, depois que vai lançar o outro. Então assim, isso é muito legal. Por isso que eu falo, a época ruim do DLC foi realmente muito no Play 3, 360 ali, porque era difícil. Eu pra te falar a verdade, se eu comprei 1 ou 2 DLC na época, foi muita. Eu não conseguia comprar DLC, literalmente impossível. Por vários fatores ali. Então era difícil você jogar as DLCs. Você comprava só o jogo original em promoção ali na... Você não era um adulto bem eu era um pequeno gafanhoto. Mas mesmo para quem tinha essas condições, era muito caro. Cara, eu vi as pessoas na época, eu lembro da clássica FENAC, que teve aqui também, fechou, a galera ia lá comprar jogo em promoção na FENAC. Sim. Acabava tudo. Enquanto não tava em promoção, a prateleira tava sempre cheia, entendeu? Quando chegou na promoção, eu já comprava. A galera comprava lá por 40, 50 reais. Comprar jogo na leitura por R$70. Exatamente. Era o único jeito do brasileiro adquirir seus jogos na época. Agora, VR, vocês falaram que é inviável, realmente concordo com vocês.
e mobile, celulares. Tanto que agora eu estava vendo um vídeo no Instagram esses dias para trás que lançou um celular gaming, né? É o primeiro. Qual deles? É aquele que é R$5.000, eu não sei o nome dele, Cara, porém ele já vira uma tela de game. Em questão de potência de hardware, qualquer celular hoje roda jogo de luta. Dos melhores. A luta não exige tanto igual os jogos de mundo jogo aberto. de luta, entendeu? a parte de gameplay deles não exige. E se você for olhar, cara, o gameplay lá do Tekken 3 pro 7, evoluiu muito, mas é tão bom quanto de muito jogo de hoje em dia, entendeu? Então, assim, e qualquer celular aguenta. E graficamente, os celulares hoje também conseguem muita coisa. As engines, uma Unity da vida, com toda a cozice da empresa, mas e uma Unreal, eles são muito otimizados para rodar nesses aparelhos e você consegue um desempenho muito bom, com taxas de frames altas no celular. O problema do celular para jogo de luta é o controle. Ou você tem um controle externo ou não fica legal. Não funciona bem. Eles já tentaram várias formas, igual Tekken de celular, que eles já fizeram, mas desligaram os servidores, não existe mais. Era que você meio que clicava pra bater, e aí você tinha os botões que você clicava pra dar especial. Mortal Kombat celular. Tirando uns Onslaught que saiu agora, que é meio RPG, mas era assim, e Injustice era assim também, você clicava pra bater golpe normal, e você arrastava pra fazer golpe forte, e tinha uns ícones de especial que você clicava. King of Fighters 13 saiu pra celular. Aí eles tentaram fazer um sistema normal. Você tinha os botões normais dos golpes que ficavam na tela, e você tinha como se fosse o direcional ali na tela também. Só que você não sente direito, né? Às vezes escorrega e o seu dedo tá na tela, você tá tampando os personagens com o seu dedo. Entendi. Né? Então, o grande problema de jogo de luta em celular é a questão do controle. Se você coloca um controlezinho externo ali, acabou. Perfeito, né? Exatamente, aí você joga tranquilo ali. porque Agora, no celular... O hardware aguenta numa boa. Eu só comentei isso exatamente porque eu vi no Instagram, e quando você tem um hardware que, tipo assim, é específico para alguma coisa, você fala, opa, aí tem alguma coisa a mais. Ele querendo a dica de investimento aí. Mas você vai conseguir celulares mais... Eu sei qual que você está falando, mais baratos que esse, que te entrega melhor. A Asus tem vários celulares incríveis para você jogar. Então... Xiaomi não Mas está nesse momento, assim, de lançar muito portátil e celular com cara de portátil. A gente teve o Steam Deck, teve aquele Asus, não sei das quantas lá, que também tá famoso. Depois do Switch, começou essa onda de portáteis padrão Switch aí. E aí a Nintendo tá num cu doce pra anunciar o próximo console deles, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Não, eles estão loucos pra anunciar. Deu uma patente lá que vazou? Eu vi. E é dobrável de novo. Vai ser meio que um Switch 2 ali. Switch DS. Então, assim, passando pra finalização desse episódio. Pra vocês, vamos falar top 5 de jogos de luta da história? Das que você quer. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Isso aí, coloquei na parede. É pesado, eu vou esperar ele responder porque eu vou dar na minha cabeça aqui. É porque, vamos lá, Mas já pensei. Uma das minhas séries que eu faço no meu canal é chamada Quebra-Pau Index, em que eu vou pegando jogos e falando se eles são bons ou ruins e colocando eles no ranking de melhores da história ou não. E é muito difícil separar a minha opinião pessoal da parte técnica. Então, vamos lá. Se eu vou falar meus jogos preferidos é uma coisa, e os que eu acho melhores é outra. Porque tem uns que eu sei que eles tecnicamente são melhores, mas não são meus preferidos. Vamos pegar, por exemplo, tecnicamente, Super Mario Galaxy é melhor do que o World, mas eu prefiro o World, entendeu? Tipo isso. Então, se eu vou pegar meus preferidos, meu jogo preferido de todos os tempos é Tekken 3. Tekken 3 é o que me tornou um gamer. Tekken 3... O Tekken 3 mexe comigo também. É o que me fez virar fã de jogo de luta mesmo. Eu já jogava antes, mas assim, é o que me fez, assim... Caralho, meus amigos me enchem o saco até hoje pela minha doença por Tekken. Eu criei o canal porque eu não aguentava mais falar de Tekken pros meus amigos e eles ficarem tirando sarro. Eu precisava de algum lugar pra poder falar de Tekken. Então, assim... backup de informação. Isso tudo veio por causa do 3. O 5 é melhor, tecnicamente? Mas o 3 é o meu melhor. 5 poderia facilmente ser meu segundo jogo preferido de todos os tempos. E às vezes eu fico, mas o 5 é o 3 é o preferido. Mas, vamos lá, 3 é o meu preferido de todos os tempos. Depois o 5. E depois? Provavelmente, Tekken 1. Então, todos os jogos 5... Tem 3 técnicos. Você gosta mais do 1 do que do 2?
do Tekken Tag, É. o Tekken Tag 2 porque eu joguei o melhor, 2 mas muito, o 1 ele me dá uma nostalgia maravilhosa. Entendi. Assim, qual que eu ainda pego pra jogar nos finais de semana mais é o 1. Por mais que eu ache o 2 um jogo melhor, o 1 me dá mais quentinho no coração, entendeu? Eu gosto mais Então, do 2. Aí sim, talvez eu tire Tekken na jogada e bote um Soul Calibur 2 ali, com o meu quarto. Nossa, Soul Calibur, velho. E Eu em lembrei quinto, agora. Maravilhoso. em quinto, talvez... Nostalgia bateu forte, mano. Talvez o Soul Calibur 3, talvez a Door Alive 5, talvez Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 entra facilmente. Tem Dragon um Ball. lugarzinho. Porque tá certo que tem gente que não considera como jogo de luta, mas é jogo de luta. É um Arena Fighter, 1 contra 1 e tal. Budokai Tenkaichi 3 entra aí no topo também. Agora se eu pegar assim, vamos lá, vamos separar um por franquia e tal, tudo. Aí assim, ok, se for só de Tekken 3. Se for só Mortal Kombat, eu tenho um soft spot muito grande pelo Deception e pelo 2, mas eu vou dar o lugar pro 2. Eu acho o 2 melhor do que o 3, pelo fato dele ser mais cadenciado, eu acho a direção de arte dele mais bonita. Soul Calibur 2 é o melhor Soul Calibur de todos. O 1 também é muito bom, é um jogo perfeito. Não tem defeito aquele jogo, porém o 2 conseguiu ser melhor ainda. Todos os outros Soul Calibur são bons, mas o 2 pra mim é imbatível. Street Fighter, cara, eu sei que é muito cedo pra falar isso, mas o 6 pra mim é o melhor de todos os tempos. Muita gente prefere o 3 pelo gameplay, o 2 é o que marcou mais época. Não existiria nada disso sem Street Fighter 2. Eu sei que, historicamente, Street Fighter 2 é o jogo mais importante de todos eles. Ele sobreviveu muito bem ao tempo, Super Turbo é considerado por muitos o melhor jogo, mas eu acho que tanto assim, que acho que vai envelhecer melhor e conseguiu juntar o melhor de todos os mundos, eu acho que o 6 pra mim tá sendo o melhor. E qual franquia que eu não falei? Então, vamos lá, Mortal Kombat eu falei Tekken, Soul Calibur, Street Fighter. King of Fighters, eu gosto, cara, meu preferido, por incrível que pareça, é o 11, só por questão nostálgica mesmo, apesar de tecnicamente o 13 talvez seja o que eu goste mais, mas eu gosto muito do Maximum Impact 2, que todo mundo odeia. Muito bom, eu pô. amo Maximum Impact 2. Tá bom, vamos. Maximum Impact 2 é meu King of Fighters preferido. Tá vendo? Eu não consigo, cara. Mas vamos lá. Difícil. Eu coloquei você na Então berlinda. vou fazer mais ou menos que nem Faz você fez. isso, Os meus preferidos. E os tecnicamente melhores. Tecnicamente melhor, em geral, Eu acho que não tecnicamente melhor, eu vou pela franquia. Vai pela franquia, então. Depois a gente melhor. fala tecnicamente melhor. É muito difícil, cara. Tem jogo muito demais. Vou falar um que, pra mim, Mortal, tá na minha lista, Mortal Kombat Ultimate 3, que foi o que eu mais joguei na minha vida. Sou apaixonado. Street Fighter 2, aí lembrando, Street Fighter 2, ele tem 3 jogos. Tem Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 e Street Fighter 2 Turbo. Tem mais. O Turbo eu curto mais. Tem mais. Street Fighter 2? Tem Champion, tem Ultra, Champion Edition. Mas tem Anniversary. mas aí é os depois da vida. Mas eu acho que do Super Nintendo são só 3. Não, Super Nintendo tem menos mesmo. Super Nintendo tem menos. Aí, beleza. Então, Street Fighter 2 Turbo 2. Vou falar um que vai mexer o coração de vocês. Killer Instinct. Killer Instinct. Primeiro do Super Nintendo. O que eu mais gosto é o 2013. Eu acho Legal sem também. defeitos também. Beleza. Aí, vou falar agora de umas coisas mais novas que Marvel eu gosto. vs Capcom. Não fala Marvel vs Capcom não, porque aí eu tenho que mexer na minha lista. Mas Cara, vocês é maravilhoso. Universo Street Fighter. Nossa senhora. Nostalgia assim, ó. Marvel vs Capcom 1. O 2, apesar de por muito ser o melhor, eu acho que ele peca muito na questão de reutilizar sprites demais. E eu sei que hoje em dia o jazz dele é charmosinho, mas na época eu não gostava. O 3 é maravilhoso também. Tipo, a comunidade de mod dele tá viva até hoje, sabe? Tipo, é maravilhoso. O meu quarto jogo eu vou colocar o The King of Fighter 98, que marcou muito pra mim também. E aí vou colocar um Dead or Alive aqui, que é o Dead or Alive 3, que é o meu favorito. Bom demais, do Xbox original. Aí falando das franquias, aí volto de novo. Se for no Street Fighter, eu pegaria o Street Fighter Turbo 2, Mortal 3 Ultimate, Soul Calibur. O 2 marcou pra mim, acho que é porque marcou mesmo, foi o que eu joguei mais. Então, não que eu consiga comparar pra saber qual que é o melhor deles. The King of Fighter. É o 2, pode ficar tranquilo. Eu coloco 98. E então, falamos Street Fighter, Mortal, The King of Fighter, Street Fighter, que outro que a gente colocaria de luta? Vamos colocar Marvel da vida, vamos Marvel colocar 3, então, o Marvel que mais marcou pra mim foi o Marvel vs Capcom 1 do Play 1. É o que eu mais gosto. E a pior versão, né? É a pior versão que é mais... Eu gosto... Por que a versão de PlayStation não é pior? É porque
pelas limitações do PlayStation, pelas do CD, tinha muito loading. Então você não tinha o tag tão rápido igual. Exatamente. Você não tinha o mesmo sistema, tinha muito loading. Meu personagem favorito nele é o Mega Man, tá? Então, eu jogo de Mega Man. Qual que tinha o coração negro? Roubado pra caramba. Marvel Super Heroes e o Marvel vs Street Fighter, tem o Black Heart. E no Marvel vs Capcom 2, eu acho que também tem PlayStation 2. Você lembra do Pocket Street Fighter? Também tinha com os personagens pequenininhos. Pocket Fighter é muito bom. Ah, e aí, cara, shout-out pra Pocket Bravery, jogo brasileiro de luta que lançou esse ano. Muito bom. Pocket Bravery, ele é um jogo que o sistema de luta dele é bem baseado em King of Fighters, porque os desenvolvedores são cofeiros. Só que a direção de arte pegou pra esse lado Tibi, igual ao Pocket Fighter, que foi uma forma que eles arranjaram de fazer o jogo ser possível. Os personagens chibizinhos assim, eles legal pra caramba. Raro o jogo, se tornou raro. Na ideia original, o jogo, que ia ser chamado só Bravery, eles queriam ter exatamente o mesmo sistema de arte do King of Fighters 13, que é uma sprite muito desenhada e é muito caro você desenhar personagem assim. E eles falaram, não, pra gente conseguir fazer o jogo, a gente vai ter que fazer um tipo de arte mais simples, pra conseguir desenhar todos esses sprites. E aí fizeram um Tibi e deu certo, e o jogo é muito bom. Muito bom. Legal. Falando dessas curiosidades aí de jogos, desse universo, você tem Marvel vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, você tem Street Fighter vs Tekken, Street Fighter versus Street Fighter. A ordem é assim, é porque a Capcom, eles fizeram um Street Fighter Alpha e na mesma época depois fizeram um jogo do X-Men. Aí depois foi X-Men vs Street Fighter, aí teve um jogo que era Marvel Super Heroes também, só de Marvel. Aí teve Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Isso. Daí Marvel vs Capcom 1. Você lembra um que teve 2, também da Capcom versus Tatsunoko? Tatsunoko são aqueles meio Speed Racer. Não? São personagens de anime japonês muito antigo. Anime famoso dos anos 60, sabe? Tipo, sim, Speed Racer, Gatchaman. Assim. É legal. Aí Tatsunoko vs Capcom, Marvel vs Capcom 3 e Ultimate Marvel vs Capcom 3. Aí o Marvel vs Capcom Infinite, que não fez sucesso nenhum. Daí a franquia, por enquanto, tem tá no gelo. Não sei se é Street Fighter vs SNK ou Marvel vs SNK, tem uma outra linha. Aí contra a SNK você tem Capcom vs SNK e SNK vs Capcom. Isso, aí o que muda é qual empresa que fez. Aí aí você tem os que são Tibi também, que são os que eram feitos pro Neo Geo Pocket, que são muito bons, inclusive tem coletânea deles pro Switch. O melhor é o Capcom vs SNK 2. É obra-prima. Maravilhoso. É difícil, cara, eu não consigo. Até pra falar tecnicamente é difícil, porque você tem Soul Calibur 1, tecnicamente é perfeito. Soul Calibur 2, tecnicamente é perfeito. Só de Soul Calibur você já... Se a gente for pela nostalgia, por exemplo, Não, só pela parte... pela parte técnica, já tem muita coisa... Virtua Fighter 4, tecnicamente é maravilhoso. Não sei se vocês sabem, The King of Fighters surgiu de várias combinações de jogos aí. Você tem Fatal Fury, eu sou apaixonado por Fatal Fury. Inclusive vai ter um novo. Já anunciaram que vai ter um novo. Qual que vai ser o Fatal Fury? Vai ter o Fatal Fury novo. O Terry vai chamar Garou City of Wolves. Porque Garou o nome do Fatal Fury em japonês é Garou Densetsu, que é tipo a lenda dos lobos. Se você pegar todos os jogos japoneses, é alguma coisa Densetsu. Não sei o que é Densetsu, é jogo japonês. É a lenda dos lobos famintos, o nome do Fatal Fury original, sabe, em japonês. Nossa, isso eu não sabia. E o Terry o Terry é do Fatal Fury, do boné. Isso. Dando um exemplo aí de um personagem famoso, então bem legal. Assim, eu nunca joguei tantos jogos de luta, né? Nem sou tão especialista como vocês. Mas assim, se for falar meus top 5 Super Smash Bros. Tá em primeiro lugar. Boa. Por causa da nostalgia. Boa. Juntava eu e toda a turma do colégio que a gente estudava. Umas partidinhas rápidas ali, legal. Nossa, bicha, era tipo assim... Quem perdeu primeiro, passa o controle. Você nem vê o pessoal na tela, tanta gente ali. Exatamente, era 4 pessoas assim jogando. Teve uma época que a gente colocou 8 controles e jogou com 8 lá dentro. A gente tipo, não sabia quem tava jogando, meu irmão. O segundo lugar pra mim, Mortal Kombat. Qual? O 3 Ultimate. Porque assim... A maioria dos brasileiros é o mais sucesso do Brasil. Porque tinha bastante personagem. Tinha os 3 robôs e todos os ninjas ali. Então... eu acho que mais sucesso do Brasil. Assim, era mais popular, então a gente tinha mais acesso, né?
Agora, o terceiro lugar, E a versão de console é muito boa. Né? Dragon Ball. Versão de console muito boa. Dragon Ball, Tenkai... Não, Budokai Tenkaichi 3. Tenkaichi 3, Tenkaichi 3 é absurdo. Bicho, aí eu passava, chegava da faculdade, colocava aquilo no PlayStation e rodava. Pá, Eu jogo aí vai. direto. Todo final de semanazinho, eu ligo a PlayStation 2, eu pego e jogo um pouquinho dele até hoje. Eu gosto Não, é de um bom Dragon Ball demais. bem chato. É segredo aqui, é o Final Bolt. Mas Eu adoro Final Bout. Eu adoro Final Bout. Eu tenho um vídeo meu, que é do ano passado, que chama Defendendo Dragon Ball GT Final Bout. Ó, que Esse legal. jogo Alguém é que bom, defende, sim. que nego destrói esse jogo Não é de uma só porque maneira, ele é mas travado legal. pra caralho que ele é ruim. Pra Ele é época, bom. a gente sempre tem que pensar no momento, entendeu? Também. É o que tinha. Não, ele é bom. Vou te voltar o vídeo depois. É bom. Legal. Quarto lugar meu, X-Men vs Capcom. Cara, Fantástico. tem um do X-Men que pouquíssima gente conhece, que é bom demais. X-Men Mutant Academy 2. Ah, já ouvi falar, nunca joguei. Já ouvi falar, nunca joguei. Vocês têm que ver meus vídeos, que eu tenho um vídeo que eu falei sobre a história da empresa que fez esse Mutant Academy. Inclusive, a equipe que fez o Mutant Academy 2 acabou sendo a mesma empresa que fez Shaolin Monks. Ah, é? Aham. Interessante, eu não sabia. Legal. Curiosidades aqui, Gastei né? muito dinheiro no fliperama jogando Shaolin O Monks. pessoal Nossa. a empresa chamava Paradox. Não é a mesma Paradox que tem hoje em dia. É outra Paradox. Ah, é? A empresa que tem hoje em A dia. empresa que chamava Paradox na época... Já encerrou, falei. Ela foi comprada... Ela acabou sendo comprada pela Midway, que foi comprada pela THQ, que faliu. Então, tipo, foi todo mundo... Foi A THQ Nord, que você fala? Que aí hoje em dia vem a Aham. THQ Nord, que é... Aham. Mas aí... Que era só THQ. É igual Square Soft virou Square Enix. Essas empresas, elas estão sempre se afundando e juntando forças aí pra... Aí o pessoal... Falta ser o quinto. Ah, é verdade, fala meu quinto. Eu tô em dúvida, porque bateu uma nostalgia forte aqui, né? Mas o meu quinto, cara, eu ouso dizer Tekken 3. Tekken 3 é bom demais. Tekken 3. É o que a gente tinha disponível na época. Aí, de ó, isso jogar. é um problema, que eu ia citar o Tekken 3 aqui, esqueci. E Tekken o 3 é foda e o demais. Tekken Não, 3 é um não, problema que... Ele tem um problema que a gente não... Eles nunca relançam pra você comprar. Igual o 2, Tekken 2... Tem pra você comprar no PlayStation 4, tem pra você comprar no PlayStation 3, tem pra você comprar no PSP. Eles sempre, você acha até no que- Cibo tem Tekken 2. Tem um personagem no Tekken 3 por quê? que eu Porque acho tem que personagem tem contado. o Gon. Eu acho Que é de um pelo qual eles mangá nunca relançam, famoso. porque tem a Gol do porcaria- Hunter vs Hunter? Não, Não, é o outro Gon Gon. é um dinossaurinho. O mangá Até chama voltou Gon. a relançar o mangá. Muito bom. No Brasil, o primeiro mangá chamava Gon Come Dorme. É um dinossaurinho, é um mangá que não tem falas, é só onomatopeia. Aquele dinossaurinho algum? É. Eu pensei que era outra coisa. Tem dois Talvez- dinossauros no Tekken. Tem o Roger, que é do Tekken mesmo, surgiu no Tekken 2, e o Gon, que é do 3. É um dinossauro cabeçudo, tipo Sim, sim. Então ele é convidado. E aí, eles nunca falaram, o Harada fala que tem outros motivos, que eles não... Um dos motivos pelos quais eu acho que nunca relançaram o Tekken 3 é a licença do Gon. Outro motivo pelo qual eles falam que parece que isso o Harada já deu uma pista, é que parece que tem uns probleminhas com a licença das músicas, porque não sei se a pessoa que compôs não trabalha mais na Namco, e tem umas tretas assim às vezes, sabe? Enfim. Bom, estamos chegando no final desse episódio, né? Gostaria de agradecer ao Vitor Pinheiro. Você pode falar suas redes sociais, como se encontrar. Obrigado, galera. Vocês viram que eu não falei nem metade do que eu queria. Mas se vocês quiserem ver eu falando sem parar de jogo de luta, Quebra Pau Nights no YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, até no Facebook, pra galera mais sexagenária, se quiser ver lá. Tô lá. Boa. Meu Instagram, eu já falei aqui uma vez, o pessoal, eu raramente posto alguma coisa, mas é Luan Fersou. E a gente tem uma página no Instagram também e no TikTok, mostrando as nossas coleções, os jogos antigos e tal, que chama Mais Uma Ficha. Lá, inclusive, tem o vídeo que eu falei da edição especial de um Dead or Alive. Eu acho que numa próxima edição eu vou trazer essas edições aqui pra gente ver. Tem muita edição do Dead or Alive fora, acho que a gente vai legal algumas coisas de luta. Não, aí, esse legal. é o primeiro episódio Mas sobre jogos de luta. a gente tá fazer. sempre postando essas coisas de edição especiais, umas coisas bem diferentes, assim, pro pessoal saber também a história dos games e ver que tem muita coisa legal, tanto novo quanto no passado, né? Eu acho que a gente tem que fazer o especial de Quebra-Pau Nights versus Mais Uma Ficha. Sim. Jogar Aquele crossover. Vira aqui vai... É o crossover do ano. Torneiozinho. Se eu vou fazer torneiozinho, dá pra fazer torneio? Dá pra fazer. Torneiozinho. E- O espaço dá. O seu host, Miguel Ângelo, vocês podem me encontrar no Instagram como miguel.angelo_esteves.
Um carinho especial para a loja Space Nerd, que é loja.space Nerd, né? E que faz essas canecas lindas pra gente. E também, por favor, sigam a gente no Instagram, beco.nerd_eventos, né? Esse aqui é o nosso podcast e estamos chegando ao final de mais um episódio, agradecendo a todos esses convidados ilustres que sempre estão aqui e esperamos vocês numa próxima. Falou! Valeu, pessoal.